Lara Castro aprendeu cedo que existem silêncios capazes de gritar mais alto do que qualquer tempestade. Durante anos, ela viveu na antiga casa de campo da tia, cercada por montanhas, árvores altas e um céu que parecia grande demais para uma vida tão pequena. A casa ficava afastada da cidade, no interior de Minas Gerais, onde as manhãs tinham cheiro de café passado na hora, terra molhada e folhas balançando ao vento. Para qualquer pessoa de fora, aquele lugar parecia um refúgio. Para Lara, às vezes, parecia uma prisão bonita. Ela tinha cabelos longos e ruivos, que caíam sobre os ombros como fogo silencioso, e olhos claros que carregavam perguntas antigas, perguntas que ninguém respondia por completo. Desde pequena, ela ouvia que seu pai havia sido um homem importante, um homem cheio de sonhos, dono de negócios que envolviam terras, energia e grandes projetos. Mas toda vez que tentava saber mais, a tia desviava o olhar, mudava de assunto ou dizia que algumas verdades precisavam esperar o momento certo. O problema era que Lara já tinha esperado demais. Naquela manhã, o vento soprava forte entre as árvores quando ela encontrou a carta sobre a mesa da cozinha. O envelope era grosso, de papel firme, com seu nome escrito de forma elegante: Lara Castro. Não havia bilhete da tia, não havia explicação. Apenas aquele envelope parado ali, como se tivesse atravessado anos de silêncio para encontrá-la. Lara sentiu o coração apertar antes mesmo de abrir. Alguma coisa dentro dela sabia que nada seria igual depois daquelas páginas. Seus dedos tremeram um pouco ao rasgar a borda do papel. Ela tentou respirar fundo, mas o ar parecia preso no peito. A primeira linha dizia que seu pai havia deixado uma parte considerável de seu patrimônio em seu nome. A segunda dizia que esse patrimônio estava sob administração temporária de Álvaro Alencar. A terceira foi a que fez tudo dentro dela estremecer. Os bens só poderiam ser transferidos quando Álvaro considerasse que ela estivesse preparada para assumir as responsabilidades da família. Preparada. Lara leu aquela palavra muitas vezes. Preparada para quê? Para viver, para decidir, para conhecer a própria história? Quem era aquele homem para dizer quando ela estaria pronta? Quem era Álvaro Alencar para controlar o que seu pai havia deixado? Ela se apoiou na cadeira, olhando para a janela aberta. Lá fora, o campo se espalhava até onde seus olhos alcançavam. As árvores balançavam com força. As roupas no varal dançavam como se também estivessem inquietas. Por um instante, Lara teve a sensação de que o mundo inteiro sabia de algo que ela ignorava. A tia Helena entrou na cozinha pouco depois, carregando uma cesta com frutas colhidas no quintal. Era uma mulher de fala mansa, rosto cansado e mãos marcadas pelo trabalho. Criara Lara desde menina, depois que tudo desmoronou com a morte do pai dela. Nunca lhe faltou cuidado, comida ou abrigo. Mas faltou verdade. E naquele dia Lara não conseguiria fingir que isso não doía. Lara segurou o envelope com força e perguntou se a tia sabia daquela carta. Helena parou no meio da cozinha. A cesta quase escapou de suas mãos. Seu rosto perdeu a cor por um segundo. Ela disse o nome de Lara com cuidado, como se tentasse impedir que alguma coisa se quebrasse. A jovem fechou os olhos por um instante, tentando conter a mágoa. Pediu que a tia não dissesse seu nome daquela maneira. Ela queria apenas uma resposta. Helena colocou a cesta sobre a mesa com cuidado, como se qualquer gesto brusco pudesse quebrar algo invisível entre as duas. Depois confessou que sabia que aquela carta chegaria algum dia. Lara repetiu aquelas palavras em pensamento. Algum dia. A tia sabia que existia um homem administrando a herança de seu pai e nunca havia contado nada. Aquilo doeu mais do que ela esperava. Helena tentou explicar que havia prometido protegê-la. A frase, que talvez tivesse nascido como carinho, atingiu Lara como uma porta sendo fechada por dentro. Todo mundo sempre falava em protegê-la, mas ninguém nunca perguntava do que ela precisava ser protegida. Talvez ela precisasse ser protegida da mentira. Helena respirou fundo. Havia tristeza em seu rosto, mas também havia um medo antigo, daqueles que se agarram à alma e não largam. Ela contou que o pai de Lara confiava em Álvaro Alencar. Disse que eles tinham sido amigos, sócios e quase irmãos de vida. Depois da morte dele, Álvaro assumiu responsabilidades que ninguém mais queria assumir. Lara sentiu a garganta apertar. Para ela, aquilo não parecia apenas responsabilidade, parecia controle. A tia não respondeu. Esse silêncio foi o bastante. Naquela tarde,
Lara subiu para o quarto e abriu a velha mala guardada debaixo da cama. Não era uma mala grande, apenas o suficiente para algumas roupas, documentos, um pouco de dinheiro e uma fotografia antiga do pai. Na imagem, ele sorria ao lado de uma criança ruiva de olhos claros, que ela sabia ser ela mesma, embora quase não se lembrasse daquele dia. Seu pai tinha uma expressão viva, iluminada, como se acreditasse em tudo. Lara passou os dedos pela foto, sentindo uma saudade estranha de alguém que a vida lhe tirou antes que ela pudesse conhecer de verdade. Ela não estava fugindo por rebeldia, estava indo atrás de si mesma. Quando a noite caiu, a casa de campo ficou tomada pelo som dos grilos e pelo rangido suave da madeira antiga. Helena bateu à porta do quarto antes de entrar. Encontrou Lara sentada na cama, com a mala fechada ao lado. A tia olhou para a mala e entendeu que Lara iria embora. Lara levantou o rosto. A decisão já estava nos seus olhos. Ela disse que iria procurar Álvaro Alencar. Helena apertou os lábios, tentando segurar alguma emoção que ameaçava escapar. Avisou que Álvaro não era um homem simples. O mundo dele era cheio de interesses, disputas e pessoas que não se importavam com sentimentos. Lara respondeu que então estava na hora de conhecer esse mundo. A tia disse que ela não sabia o que poderia encontrar. Lara se levantou devagar. Sua voz saiu serena, mas havia uma força nova dentro dela. Ela respondeu que pior do que não saber o que encontraria era continuar vivendo sem saber de onde vinha. Helena caminhou até ela e segurou suas mãos. Por um momento, as duas ficaram em silêncio. Havia amor ali, mas também havia uma despedida. Lara sentiu a dor da mulher que a criou, e isso quase a fez desistir. Quase. Mas havia dores que prendiam, e havia dores que empurravam para a frente. Aquela era uma delas. Então Helena abriu a gaveta da cômoda e tirou um papel dobrado. Era um endereço. Fazenda Aurora, propriedade de Álvaro Alencar, no interior do Paraná. Lara pegou o papel como quem recebe uma chave para uma porta proibida. Perguntou se a tia sempre soube onde ele estava. Helena não conseguiu sustentar o olhar. Disse apenas que soube o suficiente para manter Lara longe. Lara guardou o papel na bolsa. Não gritou, não acusou. Naquele instante, a decepção era grande demais para caber em palavras. Na manhã seguinte, antes do sol nascer completamente, ela saiu da casa de campo. O céu ainda estava azul escuro e uma neblina fina cobria a estrada de terra. Lara olhou uma última vez para a varanda onde havia passado tantas tardes lendo, sonhando e esperando uma vida que parecia nunca chegar. A tia Helena estava parada na porta, envolta em um xale com os olhos cheios de lágrimas. Lara quis correr de volta e abraçá-la. Quis dizer que entendia. Quis dizer que não guardaria mágoa para sempre. Mas naquele momento, se voltasse, talvez nunca tivesse coragem de partir. Então apenas ergueu a mão em despedida. A viagem começou em silêncio. Primeiro, a caminhonete do vizinho até a rodoviária mais próxima. Depois, um ônibus antigo, com bancos gastos e janelas embaçadas, seguindo por estradas longas, enquanto o campo ficava para trás. Lara segurava a mala no colo, como se carregasse ali tudo o que restava de sua coragem. A cada quilômetro, as dúvidas vinham como ondas. E se Álvaro a rejeitasse? E se ele fosse realmente perigoso? E se a verdade sobre seu pai fosse pior do que o silêncio? Mas, junto com o medo, havia outra coisa. Uma chama pequena, insistente, acesa no fundo do peito. Ela não queria tomar nada de ninguém. Ela queria entender. Queria olhar nos olhos do homem que havia decidido seu destino à distância. Queria saber que tipo de promessa prendia sua vida à dele. Queria descobrir se a herança do pai era apenas dinheiro, terras e empresas, ou se havia também segredos enterrados, escolhas mal explicadas e feridas que ninguém teve coragem de tocar. Enquanto o ônibus avançava pela estrada, o sol nasceu por completo, dourando os campos e iluminando seu rosto junto à janela. Lara respirou fundo. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que sua vida não estava sendo conduzida por outras mãos. Do outro lado daquela viagem, estava Álvaro Alencar, um homem que ela nunca havia encontrado. Um homem que guardava respostas. Um homem que talvez fosse sua maior ameaça. Ou talvez o início de tudo que ela ainda não sabia que precisava viver. Se você estivesse no meu lugar, diante de tantos segredos sobre o passado do seu pai, teria coragem de continuar ou teria ido embora? Antes de seguir comigo nessa descoberta, deixa seu like, se inscreve no canal,
e comenta aqui embaixo o que você faria. Que naquela manhã, enquanto o mundo despertava em silêncio ao redor dela, Lara Castro entendeu que algumas decisões mudam uma vida inteira. Não porque eliminam o medo, mas porque ensinam o coração a caminhar mesmo tremendo. Ela estava indo ao encontro da verdade, e a verdade, quando finalmente chegasse, não pediria licença para destruir o passado e abrir caminho para um futuro que ela jamais imaginou. Enquanto Lara seguia pela estrada, sem imaginar o que encontraria ao final daquela viagem, Álvaro Alencar observava o nascer do sol da varanda principal da Fazenda Aurora. O lugar ficava no interior do Paraná, cercado por plantações, colinas verdes e grandes torres de energia que giravam lentamente ao sabor do vento. Para muitos, aquela fazenda era apenas uma propriedade imponente, símbolo de riqueza e poder. Para Álvaro, era a prova viva de tudo que ele havia construído com esforço, renúncia e dores que nunca contou a ninguém. A Fazenda Aurora não era apenas sua casa, era o centro de suas empresas, o coração de seus negócios e o lugar onde ele guardava lembranças que preferia não visitar. Ali, em meio ao verde das terras e ao som constante do vento, Álvaro mantinha de pé um império ligado à energia limpa, projetos rurais sustentáveis e grandes contratos privados que movimentavam milhões. Ele era respeitado, temido e admirado. Aos olhos do mundo, parecia um homem inabalável, mas havia noites em que nem toda a riqueza ao seu redor conseguia preencher o vazio que morava dentro dele. Naquela manhã, ele segurava uma xícara de café sem prestar atenção ao sabor. Seus olhos estavam fixos nas montanhas distantes, mas seus pensamentos estavam longe dali, presos em um passado que voltava sempre quando ele menos esperava. O nome de Lara Castro havia atravessado sua mente antes mesmo do telefone tocar. Talvez fosse culpa da data. Talvez fosse o peso da promessa que ele havia feito anos atrás. Ou talvez algumas almas, mesmo distantes, consigam anunciar sua chegada antes de aparecerem. O assistente de Álvaro, César Martins, entrou na varanda com uma pasta nas mãos. Era um homem discreto, de fala objetiva, que trabalhava com Álvaro havia muitos anos e conhecia bem o silêncio do patrão. Quando Álvaro ficava calado daquele jeito, não era ausência de pensamento, era excesso. César informou que os relatórios da reunião com os investidores estavam prontos e que havia uma nova movimentação da empresa concorrente, Solarium Energia. Nos últimos meses, a Solarium vinha tentando enfraquecer os contratos da Fazenda Aurora com grandes grupos comerciais e parceiros estratégicos. Usava propostas agressivas, informações distorcidas e notícias plantadas na imprensa para abalar a confiança do mercado em Álvaro. Aquilo não era novidade. No mundo dos negócios, ele havia aprendido que nem toda guerra fazia barulho. Algumas eram travadas com documentos, boatos, reuniões fechadas e sorrisos falsos. Álvaro abriu a pasta e passou os olhos pelos papéis com atenção. Sua expressão permaneceu fechada, mas César percebeu o leve endurecimento de seu rosto. Havia um contrato importante em jogo. Um projeto de expansão que poderia levar energia renovável a várias comunidades pequenas e propriedades rurais afastadas. Para Álvaro, não era apenas lucro, era continuidade. Era uma forma de honrar o que havia começado ao lado de Eduardo Castro, o pai de Lara. Eduardo. Só de lembrar aquele nome, algo dentro dele se apertou. Anos antes, Eduardo Castro havia sido seu sócio, seu amigo e a pessoa que mais acreditou nele quando Álvaro ainda era um jovem cheio de ambição e poucas certezas. Juntos, os dois começaram projetos que muita gente chamava de loucura. Investir em energia limpa, em fazendas sustentáveis e em tecnologia no campo parecia arriscado demais para aquela época. Mas Eduardo tinha uma fé rara no futuro. Ele via possibilidade onde todos enxergavam dificuldade. Álvaro tinha estratégia, disciplina e coragem para enfrentar portas fechadas. Juntos, pareciam capazes de atravessar qualquer tempestade. Até que uma tempestade veio e levou Eduardo. Desde então, Álvaro carregava a promessa feita ao amigo como quem carrega uma pedra no peito. Proteger Lara, proteger o patrimônio dela, proteger a história que Eduardo havia deixado, mesmo que para isso precisasse ser visto como frio, distante e controlador. Ele nunca explicou tudo a Lara, nunca se aproximou como deveria. Acompanhou sua vida por notícias enviadas pela tia Helena, por documentos, por relatórios discretos
e por uma distância que ele dizia ser necessária. No fundo, sabia que havia também medo. Medo de encarar os olhos da filha do amigo e ver neles uma acusação silenciosa. Medo de contar verdades que poderiam destruir a imagem que ela guardava do pai. Medo de admitir que, ao tentar protegê-la, talvez também a tivesse condenado à solidão. César percebeu que Álvaro havia parado de ler. Ele perguntou se estava tudo bem. Álvaro fechou a pasta e respondeu que sim, embora os olhos dissessem o contrário. Pediu que reforçassem a segurança nos acessos da fazenda e que preparassem uma reunião com os advogados para o fim da tarde. A Solarium estava se mexendo e ele não permitiria que aquela empresa colocasse em risco o legado que passou anos tentando salvar. César assentiu e se afastou. Álvaro ficou sozinho novamente. Pouco depois entrou em seu escritório. Era um cômodo amplo, organizado, com móveis de madeira escura, grandes janelas e uma estante cheia de livros sobre administração, direito, engenharia e agricultura sustentável. Sobre uma das prateleiras havia uma única fotografia pessoal. Nela, Álvaro e Eduardo apareciam mais jovens, sorrindo diante da primeira torre de energia que haviam instalado juntos. A imagem era simples, mas carregava uma época inteira, um tempo em que a confiança parecia suficiente para sustentar o mundo. Álvaro pegou a fotografia e a observou por alguns segundos. A voz de Eduardo parecia voltar do passado, dizendo que Lara um dia precisaria saber quem era, de onde vinha e o que poderia construir. Álvaro fechou os olhos por um instante. Ele havia prometido cuidar dela. Mas será que cuidar também significava esconder? O telefone tocou sobre a mesa, interrompendo seus pensamentos. Era Rafael Nogueira, chefe de segurança da fazenda. A voz dele veio séria, informando que havia sido vista uma movimentação estranha perto da entrada sul da propriedade. Álvaro ficou em alerta. Com a pressão da Solarium aumentando, qualquer detalhe poderia ser uma ameaça. Ele ordenou que Rafael verificasse tudo com cuidado e que ninguém entrasse sem identificação. Depois desligou e caminhou até a janela. Do lado de fora, os campos se estendiam em silêncio. A fazenda Aurora parecia tranquila, mas Álvaro sabia que a tranquilidade nem sempre significava paz. Às vezes, era apenas um instante antes de tudo mudar. E tudo estava prestes a mudar. No começo da tarde, quando o sol já aquecia a estrada de terra diante dos portões principais, um táxi antigo parou do lado de fora da propriedade. Lara desceu devagar, segurando a pequena mala com uma das mãos e o papel com o endereço com a outra. Depois de tantas horas de viagem, seus cabelos ruivos estavam desalinhados pelo vento. Seu rosto estava cansado, mas seus olhos claros permaneciam firmes. Ela olhou para o grande portão de ferro, para as câmeras de segurança e para o caminho que levava à sede da fazenda. O coração batia tão forte que parecia querer avisá-la para voltar. Mas Lara já havia cruzado uma distância grande demais para recuar diante de um portão. Aproximou-se do interfone e apertou o botão. Uma voz masculina perguntou quem era. Lara respirou fundo antes de responder. Disse seu nome completo, Lara Castro, e completou com a firmeza de quem havia esperado a vida inteira por aquele momento que precisava falar com Álvaro Alencar. Do outro lado houve silêncio. Então a voz perguntou se ela tinha horário marcado. Lara olhou para a imensidão da fazenda diante de si e sentiu uma coragem nascer em meio ao medo. Disse que não tinha horário, mas tinha um motivo que ele não poderia ignorar. Ela era filha de Eduardo Castro. O silêncio voltou, dessa vez mais pesado. Dentro da casa principal, Rafael recebeu a informação pelo rádio e foi imediatamente ao escritório. Álvaro estava revisando contratos quando ouviu o nome de Lara. Por um segundo, tudo nele parou. A caneta ficou imóvel entre seus dedos. O ar pareceu mais denso. Como se o passado, depois de tantos anos trancado, tivesse acabado de bater à sua porta. Ele se levantou devagar. Rafael perguntou se deveria mandá-la embora. Álvaro olhou para a fotografia de Eduardo na estante. Depois olhou pela janela, na direção distante do portão. Não mandaria Lara embora. Não agora. Talvez aquele fosse o momento que ele adiou por tempo demais. O momento em que todas as promessas, segredos e culpas finalmente ganhariam rosto, voz e nome. Lara Castro havia chegado, e sem saber, trazia consigo uma força capaz de abalar o mundo cuidadosamente controlado de Álvaro Alencar. O portão da fazenda Aurora se abriu lentamente diante de Lara, fazendo um som grave que pareceu atravessar seu peito.
Por alguns segundos, ela ficou parada, segurando a pequena mala, sem saber se aquele rangido anunciava uma entrada ou um aviso. A estrada de pedras seguia até a casa principal, ladeada por árvores antigas, jardins bem cuidados e torres de energia que giravam ao longe, como se vigiassem tudo em silêncio. Um homem de expressão séria apareceu do outro lado do portão. Vestia roupa escura e falava pouco. Apresentou-se como Rafael Nogueira, responsável pela segurança da fazenda. Seu olhar avaliou Lara com cuidado, não de forma rude, mas como alguém acostumado a desconfiar antes de confiar. Ele pediu que ela o acompanhasse. Lara assentiu, apertando a alça da mala com força. Cada passo sobre as pedras parecia aumentar o peso daquele momento. Ela havia imaginado tantas vezes como seria encontrar Álvaro Alencar, mas nenhuma imaginação era capaz de preparar seu coração para aquilo. A propriedade era ainda maior do que parecia do lado de fora. Havia galpões modernos, veículos circulando à distância, placas solares brilhando sob o sol e funcionários que paravam por um instante ao vê-la passar. Ela percebeu com uma sensação estranha que aquele lugar também fazia parte de sua história. Talvez aquelas terras, aqueles projetos e aquelas construções tivessem sido erguidos com sonhos que um dia pertenceram ao seu pai. E ainda assim, ela se sentia como uma visitante indesejada. Rafael a levou até a entrada principal da casa. A construção misturava elegância e simplicidade. Era ampla, sólida, com varandas largas, janelas grandes e portas de madeira escura. Não tinha exageros, mas tudo ali transmitia poder. Um poder silencioso, controlado, quase frio. Dentro da casa o ar era mais fresco. Lara sentiu o cheiro de madeira polida, café e flores recém-colhidas. Uma funcionária apareceu e ofereceu água, mas Lara recusou com educação. Sua garganta estava seca, porém seu estômago parecia fechado demais para aceitar qualquer coisa. Ela foi conduzida até uma sala de espera com poltronas claras, quadros nas paredes e uma janela que dava para os campos. Sobre uma mesa lateral havia algumas fotografias. Lara se aproximou devagar. Em uma delas, 2 homens sorriam diante de uma torre de energia recém-instalada. Ela reconheceu o pai pela fotografia antiga que carregava na bolsa. O outro homem só podia ser Álvaro. Na imagem, ele parecia mais jovem, menos fechado, com um brilho de esperança no olhar. Lara ficou alguns segundos olhando para aquela foto. Havia amizade ali, havia confiança, e talvez houvesse também o início de todos os segredos que a trouxeram até aquela sala. Quando ouviu passos no corredor, ela se virou rapidamente. Álvaro Alencar apareceu à porta. Lara havia tentado imaginar aquele homem de muitas formas. Pensou que talvez fosse arrogante, talvez grosseiro, talvez indiferente, mas o que viu foi algo mais difícil de decifrar. Álvaro era um homem de presença forte, olhar firme e postura controlada. Não havia pressa em seus movimentos. Ele parecia alguém acostumado a entrar em qualquer lugar e ocupar o espaço sem precisar levantar a voz. Mas por trás daquela aparência segura, Lara percebeu uma sombra, algo contido, algo que ele fazia questão de esconder. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles não era vazio, era cheio de perguntas. Álvaro foi o primeiro a falar. Sua voz era baixa, educada e distante. Ele disse que a chegada dela era inesperada. Lara sentiu a frieza da frase, mas não recuou. Respondeu que inesperada talvez fosse a única maneira de conseguir ser ouvida. Um brilho rápido passou pelo olhar dele. Surpresa, talvez, ou incômodo. Álvaro pediu que ela se sentasse. Lara obedeceu, mas manteve a postura firme. Ele se sentou à frente dela, separado por uma mesa baixa, como se aquela distância fosse necessária para manter tudo sob controle. Ele perguntou se sua tia sabia que ela estava ali. Lara respondeu que não. A expressão de Álvaro se endureceu. Ele disse que ela havia tomado uma atitude irresponsável, que sair de casa sem avisar poderia ter causado desespero em Helena, que o mundo não era simples para uma jovem que havia vivido protegida por tanto tempo. Lara ouviu tudo em silêncio, mas cada palavra acendia uma chama dentro dela. Quando ele terminou, ela respirou fundo e disse que tinha idade suficiente para tomar decisões sobre a própria vida. Álvaro respondeu que idade nem sempre significava preparo. Aquelas palavras atingiram Lara em cheio. Ela apertou as mãos sobre o colo e sentiu a mágoa subir, mas não queria chorar diante dele. Não naquele primeiro encontro, não diante do homem que a havia mantido distante da própria história.
Com a voz firme, ela disse que estava cansada de ser tratada como alguém incapaz, cansada de saber sobre a própria vida por cartas, documentos e frases incompletas. Disse que queria entender o que seu pai havia deixado, por que Álvaro administrava tudo e qual era seu verdadeiro direito naquela história. Álvaro a observou em silêncio. Era um silêncio pesado, calculado. Ele parecia escolher cada resposta antes mesmo de respirar. Por fim, disse que as coisas não eram tão simples quanto ela imaginava. Lara respondeu que essa era exatamente a frase que todos usavam quando não queriam contar a verdade. A sala pareceu ficar menor. Álvaro desviou o olhar para a janela por um instante. Do lado de fora, as torres giravam lentamente, movidas por um vento que não podia ser visto, apenas sentido. Quando voltou a encará-la, havia algo diferente em sua expressão. Ainda havia firmeza, mas também uma ponta de cansaço. Ele disse que havia prometido ao pai dela que cuidaria de tudo até que Lara estivesse preparada. Disse que Eduardo Castro confiava nele. Disse que o patrimônio não era apenas dinheiro, terras ou contratos. Era uma estrutura complexa, cheia de responsabilidades, riscos e pessoas interessadas em se aproveitar de qualquer fraqueza. Lara sentiu o coração bater mais forte ao ouvir o nome do pai, Eduardo. Na boca de Álvaro, aquele nome parecia carregar saudade e dor. Ela perguntou como seu pai era de verdade. A pergunta pareceu atravessar Álvaro. Por alguns segundos ele não respondeu. Seu rosto, antes fechado, suavizou quase sem querer. Ele disse que Eduardo era um homem visionário, alguém que enxergava futuro onde os outros viam apenas dificuldade. Disse que tinha coragem, generosidade e uma teimosia que irritava e encantava ao mesmo tempo. Mas quando Lara esperava ouvir apenas elogios, Álvaro completou dizendo que Eduardo também cometia erros. Muitos. Erros que haviam deixado marcas profundas. Lara sentiu uma pontada no peito. Ela não queria ouvir defeitos do pai. Ao mesmo tempo, precisava. Talvez amar a memória de alguém também fosse aceitar que essa pessoa havia sido humana. Antes que pudesse perguntar mais, César apareceu à porta e informou que havia uma situação urgente envolvendo a Solarium Energia. Álvaro fechou o rosto no mesmo instante, como se uma máscara tivesse voltado ao lugar. Levantou-se, pediu desculpas de maneira formal e disse que aquela conversa continuaria depois. Lara também se levantou. Disse que não tinha viajado tanto para ser deixada esperando sem respostas. Álvaro parou perto da porta. Por um instante, ela achou que ele fosse repreendê-la, mas ele apenas a olhou de um jeito intenso, como se estivesse vendo nela alguém que não esperava encontrar. Então disse que ela poderia ficar naquela noite na fazenda. No dia seguinte, conversariam com mais calma. Lara perguntou se aquilo era uma permissão ou uma ordem. Pela primeira vez, uma sombra de sorriso apareceu no rosto de Álvaro. Foi breve, quase imperceptível, mas mudou tudo por um segundo. Ele respondeu que, pelo que estava vendo, ordens não funcionariam muito bem com ela. Lara não conseguiu evitar. Também sorriu, ainda que de leve. Mas o momento passou rápido. Álvaro saiu pelo corredor, levando consigo o peso de seus segredos. Lara ficou sozinha na sala, ouvindo seus passos se afastarem. A primeira batalha havia terminado, mas nenhuma verdade tinha sido entregue por completo. Ainda assim, algo havia começado ali. Não apenas uma disputa por respostas, não apenas um confronto entre herdeira e administrador. Havia algo mais, escondido entre a desconfiança e a curiosidade, entre a frieza dele e a coragem dela. Lara olhou novamente para a fotografia do pai ao lado de Álvaro. Agora aquela imagem parecia ainda mais misteriosa. Ela havia chegado à fazenda Aurora em busca de uma herança, mas ao encontrar Álvaro Alencar entendeu que talvez estivesse diante de algo muito maior. Um passado ferido, um homem dividido entre promessa e culpa, e uma verdade que poderia transformar seu coração antes mesmo de revelar todos os seus segredos. O quarto preparado para Lara ficava no segundo andar da casa principal, de frente para os jardins da fazenda Aurora. Era um espaço amplo, com cortinas claras, móveis de madeira e uma varanda pequena, de onde era possível ver as torres de energia girando ao longe. A funcionária que a acompanhou até ali, uma senhora chamada Marta, explicou com gentileza onde ficavam as toalhas, o armário e a campainha caso ela precisasse de alguma coisa. Lara agradeceu, tentando parecer tranquila, mas por dentro ainda sentia o coração agitado. Quando ficou sozinha, colocou a mala sobre a cama e caminhou até a janela.
A tarde começava a cair sobre a fazenda, pintando o céu com tons de laranja e dourado. Tudo ali parecia bonito demais para ser real. A terra, as árvores, o silêncio elegante da casa, o vento constante e as luzes começando a se acender no caminho de pedras. Ainda assim, Lara não conseguia relaxar. A beleza daquele lugar não apagava a sensação de que havia verdades escondidas atrás de cada porta. Ela abriu a bolsa e retirou a fotografia antiga do pai. Observou aquele sorriso por alguns segundos, tentando juntar as peças soltas que tinha nas mãos. Eduardo Castro, um homem visionário, segundo Álvaro, corajoso, generoso, teimoso e cheio de erros. Lara sentiu uma dor quieta no peito. Durante anos ela havia transformado o pai em uma lembrança quase perfeita, talvez porque não tivesse memórias suficientes para construir uma imagem real. Agora, pela primeira vez, começava a entender que talvez a verdade fosse mais complexa do que sua saudade permitia imaginar. Pouco depois, Marta bateu à porta e avisou que o jantar seria servido em meia hora. Lara tomou um banho rápido, trocou de roupa e prendeu parte dos cabelos ruivos para trás, tentando se recompor. Ao se olhar no espelho, viu uma jovem cansada, mas determinada. A mesma Lara que havia saído da casa de campo naquela manhã parecia distante. A Lara que a encarava agora tinha medo, sim, mas também tinha uma decisão nos olhos. Quando desceu para o jantar, encontrou Álvaro sentado à mesa em uma sala ampla, iluminada por lustres discretos. A mesa estava posta com elegância, mas sem exagero. Havia pratos simples, bem preparados, e uma jarra de suco natural ao lado de taças de água. Álvaro levantou-se quando ela entrou. O gesto foi educado, quase antigo, mas sua expressão continuava contida. Lara sentou-se diante dele. Por alguns minutos, o silêncio ocupou o espaço entre os dois. O som dos talheres parecia alto demais. Do lado de fora, o vento batia suavemente nas janelas. Lara tentou se concentrar na comida, mas a presença de Álvaro parecia preencher a sala inteira. Ele perguntou se o quarto estava adequado. Lara respondeu que sim, agradecendo. Depois disso, o silêncio voltou. Ela percebeu que Álvaro era um homem acostumado a controlar conversas, ambientes e emoções. Mas naquela noite, ela não queria ser apenas uma visita aceita por conveniência. Queria ser ouvida. Lara respirou fundo e perguntou por que ele nunca havia procurado conversar com ela pessoalmente. Álvaro apoiou os talheres no prato com cuidado. Seu olhar encontrou o dela, firme e difícil de ler. Ele respondeu que acreditou estar fazendo o melhor. Disse que Lara era muito jovem quando perdeu o pai e que qualquer aproximação poderia trazer dores que ela ainda não teria condições de enfrentar. Lara sentiu a mágoa subir novamente, mas segurou a voz com firmeza. Disse que a dor existia mesmo sem explicações. Disse que crescer cercada de silêncio também machucava. Talvez machucasse mais, porque a imaginação preenchia os vazios com medos. Álvaro não respondeu de imediato. Pela primeira vez, pareceu atingido por aquelas palavras. Ele desviou o olhar para a própria mão, como se procurasse ali uma resposta que não encontrava. Então falou de Eduardo outra vez. Disse que o pai dela tinha sido um dos homens mais brilhantes que conheceu, mas também um dos mais difíceis. Quando acreditava em alguma coisa, seguia em frente mesmo quando todos os sinais pediam cautela. Foi assim nos negócios, nos sonhos e na vida. Álvaro contou que muitas das ideias que hoje sustentavam a Fazenda Aurora tinham nascido de conversas longas entre os dois, em noites parecidas com aquela, quando tudo ainda era pequeno e incerto. Lara ouviu em silêncio. Cada palavra era como uma pequena luz acesa em um corredor escuro. Doía, mas ela precisava saber. Ela perguntou se o pai havia sido feliz. A pergunta surpreendeu Álvaro. A frieza do rosto dele se quebrou por um instante. Ele respirou fundo antes de responder. Disse que Eduardo foi feliz em muitos momentos, principalmente quando falava dela. Disse que havia orgulho na voz dele sempre que mencionava Lara, mesmo quando ela ainda era pequena. Contou que Eduardo guardava desenhos, cartas e fotografias e que dizia que a filha tinha herdado da mãe a delicadeza no olhar e dele a coragem de perguntar demais. Lara abaixou os olhos, sentindo as lágrimas se aproximarem. Não queria chorar, mas aquela informação simples a atravessou profundamente. Seu pai falava dela. Seu pai lembrava dela. Seu pai a amava de uma maneira que o tempo não conseguiu apagar. Álvaro percebeu a emoção dela.
e por um instante sua voz ficou mais baixa. Disse que havia coisas que Lara merecia saber, mas que nem todas poderiam ser contadas naquela noite. Lara levantou o rosto. Disse que já estava cansada de frases pela metade. Álvaro endureceu novamente. Respondeu que algumas verdades, quando saíam do lugar onde estavam enterradas, não voltavam mais, e que ele precisava ter certeza de que ela entenderia o peso de tudo antes de abrir certas portas. Aquela resposta acendeu a tensão entre os dois. Lara disse que ele não tinha o direito de escolher o tamanho da verdade que ela podia suportar. Álvaro respondeu que tinha feito exatamente isso durante anos, porque havia prometido ao pai dela que a protegeria. Lara perguntou se proteger alguém significava mantê-lo preso do lado de fora da própria história. A frase ficou suspensa no ar. Álvaro não teve resposta. Depois do jantar, ele se levantou dizendo que precisava resolver assuntos de trabalho. Pediu que Marta acompanhasse Lara, caso ela desejasse conhecer melhor a casa. Lara agradeceu, mas recusou. Disse que preferia caminhar um pouco sozinha pelo corredor. Álvaro hesitou como se fosse negar, mas percebeu que qualquer proibição só aumentaria a distância entre eles. A casa estava silenciosa quando Lara começou a andar. Passou por salas, corredores e paredes cobertas por fotografias de projetos, plantações, inaugurações privadas e paisagens da fazenda. Em quase todas as imagens mais antigas, Eduardo aparecia ao lado de Álvaro. Os dois sorriam como homens que acreditavam no futuro. Lara parou diante de uma fotografia em que seu pai segurava uma menina pequena no colo. Era ela. O cabelo ruivo já chamava a atenção, mesmo preso com uma fita simples. A emoção veio forte, e Lara tocou a moldura com a ponta dos dedos. Foi então que ouviu a voz de Álvaro, vindo de uma sala próxima. A porta estava entreaberta. Ela sabia que não deveria se aproximar. Mesmo assim, algo dentro dela a puxou. Não era curiosidade vazia. Era a sensação de que sua vida estava sendo decidida outra vez, atrás de uma porta fechada. Álvaro falava ao telefone. Sua voz estava tensa. Ele dizia que a Solarium não podia ter acesso àqueles arquivos. Dizia que, se determinadas informações viessem à tona sem contexto, poderiam destruir anos de trabalho e colocar Lara no centro de uma guerra que ela não entendia. Depois mencionou o nome de Eduardo, e Lara sentiu o corpo inteiro ficar alerta. Ela deu um passo para trás, mas esbarrou sem querer em uma pequena mesa no corredor. Um vaso balançou. Não caiu, mas o som foi suficiente. A porta se abriu. Álvaro apareceu diante dela com o telefone ainda na mão. Seus olhos, antes frios, estavam tomados por uma mistura de susto e irritação. Ele encerrou a chamada e perguntou o que ela estava fazendo ali. Lara sentiu o rosto aquecer, mas não baixou a cabeça. Respondeu que estava apenas andando pela casa e ouviu parte da conversa sem intenção. Álvaro disse que conversas privadas não eram feitas para serem ouvidas. Lara respirou fundo. A vergonha deu lugar à coragem. Ela respondeu que talvez não precisasse ouvir atrás de portas se ele parasse de esconder tudo dela. O olhar de Álvaro se intensificou. Por um momento, ele pareceu prestes a dizer algo duro, mas em vez disso, ficou em silêncio. A proximidade entre os dois tornou o corredor pequeno demais. Havia raiva, sim, mas havia também algo mais difícil de nomear. Uma força invisível, nascida do conflito, da dor e da verdade incompleta. Álvaro disse que ela era perigosamente insistente. Lara respondeu que talvez tivesse herdado isso do pai. A tensão no rosto dele vacilou. Um sorriso breve, quase triste, surgiu por um segundo. Ele disse que sim, que ela tinha mais de Eduardo do que imaginava. Aquelas palavras tocaram Lara de um jeito inesperado. Não pareciam uma crítica, pareciam uma lembrança. E naquele instante, ela viu algo diferente em Álvaro. Não apenas o homem poderoso que controlava sua herança, não apenas o guardião frio de segredos antigos. Viu alguém cansado de carregar sozinho uma promessa pesada demais. Álvaro pediu que ela descansasse. Disse que o dia seguinte seria longo e que, se Lara realmente queria respostas, precisaria começar entendendo o que Eduardo havia construído. Lara perguntou se ele finalmente a deixaria ver. Ele respondeu que mostraria uma parte. Lara percebeu a palavra. Uma parte ainda não era tudo, mas era uma fresta. Quando voltou para o quarto, ela não conseguiu dormir. Ficou sentada perto da janela, observando as luzes espalhadas pela fazenda e ouvindo o vento passar pelas árvores.
O encontro com Álvaro havia mexido com ela mais do que queria admitir. Ele a irritava, a desafiava e escondia coisas que ela precisava descobrir, mas também havia nele uma dor verdadeira, um cuidado estranho, uma tristeza que parecia falar mesmo quando ele se calava. Naquela noite, Lara entendeu que a verdade não viria de uma vez. Ela teria que arrancá-la pedaço por pedaço, com paciência, coragem e talvez com o próprio coração. E o que mais a assustava era perceber que quanto mais tentava decifrar Álvaro Alencar, mais sentia que ele também começava a decifrá-la. Na manhã seguinte, Lara acordou antes mesmo de o sol tocar completamente as janelas do quarto. A noite havia sido curta, marcada por pensamentos que iam e vinham como vento batendo nas árvores. Ela tentou dormir, mas cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Álvaro no corredor, a firmeza da voz dele, o silêncio pesado depois de suas perguntas e aquele breve sorriso triste quando disse que ela tinha mais de Eduardo do que imaginava. Havia algo naquele homem que a confundia. Ele era duro, distante e controlador, mas não parecia cruel. Guardava segredos, sim, e isso a irritava profundamente. Ainda assim, Lara não conseguia ignorar a dor que existia por trás de seus olhos. Era como se Álvaro tivesse construído muros ao redor de si mesmo, não por orgulho, mas por medo de que tudo o que carregava desabasse se alguém chegasse perto demais. Ela se levantou, arrumou-se com simplicidade e prendeu parte dos cabelos ruivos para trás. Antes de sair do quarto, pegou a fotografia do pai e a guardou na bolsa. Não sabia explicar por quê, mas queria levá-la consigo. Talvez naquele dia fosse conhecer um pedaço do homem que Eduardo havia sido fora das lembranças escondidas, fora das frases incompletas e fora dos silêncios da tia Helena. Quando desceu, encontrou Álvaro na varanda principal. Ele já estava vestido para o trabalho com uma camisa clara, as mangas dobradas e o olhar voltado para os campos. Parecia menos formal do que no dia anterior, mas não menos imponente. Ao perceber a presença dela, virou-se devagar. Ele perguntou se ela havia descansado. Lara respondeu que pouco. Álvaro pareceu entender mais do que ela disse. Sem insistir, explicou que a levaria para conhecer o primeiro projeto construído por ele e Eduardo. Disse que, antes de falar sobre documentos, herança ou decisões, ela precisava ver com os próprios olhos de onde tudo havia começado. Lara concordou. Havia desconfiança em seu peito, mas também havia uma curiosidade imensa. Eles seguiram em uma caminhonete pela estrada interna da fazenda. O veículo atravessou plantações, áreas de mata preservada, pequenos lagos e trechos onde placas solares refletiam a luz da manhã. Ao longe, as torres de energia giravam lentamente, como gigantes brancos espalhados pelos morros. Durante os primeiros minutos, nenhum dos dois falou muito. O silêncio, porém, já não era o mesmo da noite anterior. Ainda havia tensão, mas também havia uma espécie de trégua. Lara olhava pela janela, tentando absorver tudo. Aquela não era apenas uma grande propriedade, era uma obra viva. Pessoas trabalhavam nos campos, técnicos circulavam perto dos equipamentos, caminhões se moviam com cuidado pelas estradas de terra. Tudo parecia ter ritmo, propósito e disciplina. Álvaro apontou para uma área mais alta, onde as primeiras torres haviam sido instaladas anos antes. Disse que aquele lugar era o começo de tudo. Contou que, na época, quase ninguém acreditava que aquele tipo de projeto daria certo naquela região. Muitos diziam que era caro demais, arriscado demais, sonhador demais. Eduardo, no entanto, não aceitava a palavra impossível com facilidade. Lara ouviu com atenção. Álvaro contou que seu pai tinha o costume de chegar aos lugares antes de todo mundo, caminhar pela terra ainda úmida e imaginar o que poderia existir ali. Dizia que energia não era apenas eletricidade, era oportunidade. Era a escola funcionando, casa iluminada, trabalho digno, comunidade crescendo sem precisar abandonar suas raízes. Aquelas palavras fizeram Lara apertar a fotografia dentro da bolsa. Pela primeira vez, ela sentiu que o pai deixava de ser apenas uma saudade distante. Ele começava a ganhar voz, gesto, intenção. Começava a se tornar humano. Quando chegaram ao alto da colina, Álvaro estacionou. O vento ali era mais forte. Lara desceu e sentiu o ar fresco tocar seu rosto. Diante dela, as torres se erguiam contra o céu claro. Havia algo bonito e solene naquela paisagem. Algo que misturava força e delicadeza. Álvaro caminhou alguns passos
e parou ao lado dela. Disse que Eduardo ficava exatamente naquele ponto quando queria pensar. Às vezes passava horas olhando o horizonte, planejando coisas grandes demais para caberem nos papéis da época. Lara perguntou se ele e o pai discutiam muito. Álvaro soltou uma respiração curta, quase um riso contido. Respondeu que discutiam o tempo todo. Eduardo era impulso, Álvaro era cálculo. Eduardo queria avançar rápido, Álvaro queria medir cada risco. O curioso, segundo ele, era que justamente essa diferença fazia a parceria funcionar. Um sonhava longe demais. O outro segurava a corda para que o sonho não caísse no abismo. Lara olhou para Álvaro com atenção. Havia afeto na forma como ele falava, mesmo quando mencionava os erros do pai. E isso a tocou mais do que esperava. Ela perguntou por quê. Se ele amava tanto a memória de Eduardo, havia mantido a filha dele tão longe. A pergunta mudou o ar entre os dois. Álvaro demorou a responder. Olhou para as torres, depois para os campos abaixo. Quando falou, sua voz saiu mais baixa. Disse que no começo acreditou realmente que era melhor assim. Lara era muito jovem, frágil diante da perda e cercada por uma história que poderia machucar. Depois, com o passar dos anos, a distância virou hábito. E o hábito virou medo. Medo de aparecer tarde demais. Medo de não ser perdoado. Medo de descobrir que, ao cumprir uma promessa, havia falhado em outra. Lara sentiu a resposta aperta um pouco seu coração. Mas pela primeira vez, não parecia uma desculpa pronta. Parecia uma confissão. Ela disse que ele falhou, sim. Falhou porque a deixou crescer achando que não tinha lugar em nada daquilo. Falhou porque a protegeu de uma verdade que também era dela. Falhou porque decidiu sozinho o que ela poderia suportar. Álvaro recebeu aquelas palavras sem se defender. Apenas assentiu como quem reconhece uma sentença justa. Esse silêncio sincero desarmou Lara por um instante. Ela esperava frieza, talvez arrogância, talvez uma resposta dura. Em vez disso, encontrou um homem que parecia cansado de lutar contra a própria culpa. Depois de alguns minutos, Álvaro a levou até um galpão técnico, onde funcionava parte do centro de controle do projeto. Lá, mostrou mapas, painéis, indicadores de produção e relatórios de impacto ambiental. Explicou tudo com paciência, sem tratá-la como criança. Lara, que no início apenas observava, começou a fazer perguntas. Queria entender como a energia era distribuída, como os contratos privados funcionavam, como as comunidades rurais eram beneficiadas e de que forma os projetos se sustentavam financeiramente. Álvaro parecia surpreso com a rapidez dela. Cada pergunta de Lara vinha com atenção verdadeira. Ela não queria apenas exigir sua herança, queria compreender o que aquela herança significava. Quanto mais ouvia, mais percebia que o legado do pai era maior do que dinheiro. Era uma responsabilidade construída com sonhos, erros, trabalho e sacrifício. E, ao meio-dia, eles pararam perto de um antigo depósito transformado em sala de reuniões. Marta havia enviado uma cesta com comida simples, pão caseiro, frutas, queijo, café e suco. Sentaram-se em uma mesa de madeira, próximos a uma janela aberta. O vento fazia a cortina balançar suavemente. Pela primeira vez desde que Lara chegara, a conversa entre eles fluiu sem tantas barreiras. Álvaro contou pequenas histórias de Eduardo, algumas engraçadas, outras emocionantes. Falou de uma vez em que o pai dela comprou equipamentos usados sem consultar ninguém, certo de que conseguiria fazê-los funcionar. Falou de uma viagem longa em que os dois ficaram presos na estrada e terminaram planejando metade da empresa em guardanapos de papel. Lara sorriu sem perceber. Álvaro notou aquele sorriso e por um momento ficou em silêncio. Havia algo no rosto dele que Lara não soube interpretar. Talvez ternura, talvez saudade, talvez a surpresa de vê-la sorrir depois de tantas horas de tensão. Ela perguntou o que foi. Ele respondeu que, quando ela sorria daquele jeito, lembrava muito Eduardo nos dias bons. Não pela aparência, mas pela luz teimosa de quem ainda acreditava que algo podia dar certo. Lara abaixou os olhos emocionada. A frase a atingiu com delicadeza. Não era um elogio comum. Era como se Álvaro tivesse lhe entregado um pedaço vivo do pai. Quando voltaram para a casa principal, o sol já começava a descer. Lara sentia cansaço, mas também uma estranha sensação de pertencimento. A fazenda Aurora ainda era cheia de mistérios, e Álvaro ainda guardava respostas importantes. Mesmo assim, algo havia mudado. Ela não se sentia mais apenas uma intrusa. Sentia que havia raízes suas naquela terra,
Antes de entrar, Lara parou na varanda e olhou para Álvaro. Disse que queria aprender, não apenas receber relatórios ou ouvir histórias. Queria estudar os negócios, entender os projetos, conhecer os documentos e participar de verdade. Álvaro a encarou por alguns segundos. Havia cautela em seu olhar, mas também respeito. Ele disse que poderia providenciar aulas, apresentar relatórios e permitir que ela acompanhasse parte das reuniões. Porém, deixou claro que ela ainda não tomaria decisões. Lara quase protestou, mas percebeu que aquilo era mais do que tinha recebido até então. Era uma porta se abrindo. Ela aceitou, mas afirmou que não seria uma presença decorativa. Se fosse para aprender, aprenderia de verdade. Álvaro permitiu um leve sorriso. Disse que, de alguma forma, já esperava essa resposta. Naquela noite, ao voltar para o quarto, Lara percebeu que sua raiva não havia desaparecido, mas já não estava sozinha. Ao lado dela, crescia algo novo, uma curiosidade perigosa, uma admiração que ela não queria sentir, e uma vontade inquieta de descobrir não apenas o que Álvaro escondia, mas quem ele era quando deixava a armadura cair. Do lado de fora, o vento continuava movendo as torres. Dentro dela, alguma coisa também começava a se mover. E Lara sabia que, a partir daquele dia, não estava apenas procurando respostas sobre o passado. Estava entrando, passo a passo, no futuro que seu pai havia deixado inacabado. Os dias seguintes mudaram completamente a rotina de Lara na fazenda Aurora. O que antes parecia uma visita incômoda passou a ganhar forma de permanência. Pela manhã, ela estudava com César os relatórios mais simples da empresa. Aprendia sobre contratos privados, custos de manutenção, produção de energia, parcerias rurais e planos de expansão. À tarde, acompanhava visitas técnicas, observava reuniões à distância e fazia anotações em um caderno que logo ficou cheio de perguntas. Lara não queria apenas decorar informações. Ela queria compreender. Queria entender onde terminava o sonho do pai e onde começava o controle de Álvaro. Queria separar cuidado de omissão, proteção de domínio, verdade de desculpa. E quanto mais aprendia, mais percebia que a história de sua família era feita de camadas, algumas bonitas, outras dolorosas e outras ainda cobertas por um silêncio que parecia ter sido colocado ali de propósito. Álvaro mantinha uma postura cuidadosa, cumpria o que havia prometido, mas sempre com limites claros. Apresentava dados, mostrava projetos, explicava decisões. Porém, quando Lara fazia perguntas sobre os últimos anos de Eduardo, sobre dívidas antigas ou sobre transferências de patrimônio, ele mudava o tom. Não era grosseiro, era pior. Ficava distante, como se colocasse uma porta invisível entre os dois. Aquilo incomodava Lara profundamente. Ela sentia que Álvaro permitia que ela caminhasse pela parte iluminada da história, mas escondia o corredor escuro onde as respostas mais importantes estavam guardadas. Naquela tarde, a chuva caiu forte sobre a fazenda Aurora. O céu ficou escuro antes da hora, e o vento fazia as árvores se curvarem perto das janelas. Álvaro havia viajado para uma reunião com investidores em Curitiba, e César acompanhara alguns técnicos até uma das áreas externas. Pela primeira vez desde que chegara, Lara ficou praticamente sozinha na casa principal. Marta preparou chá e deixou uma bandeja na biblioteca, onde Lara estudava alguns relatórios antigos. A biblioteca era uma das salas mais bonitas da casa. Tinha estantes altas, cheiro de papel envelhecido e grandes janelas por onde a chuva escorria em fios brilhantes. Lara gostava daquele lugar. Havia ali uma quietude diferente, como se os livros guardassem segredos com mais honestidade do que as pessoas. Ela revisava um documento sobre os primeiros projetos da empresa quando percebeu uma sequência de caixas organizadas em uma estante lateral. Todas tinham etiquetas antigas. Algumas traziam nomes de propriedades, outras, anos. Uma delas fez seu coração bater mais forte. Castro e Alencar, arquivos pessoais. Lara ficou parada por alguns segundos, olhando para a caixa como se ela pudesse olhá-la de volta. Sabia que talvez não tivesse autorização para mexer ali, mas também sabia que seu sobrenome estava escrito naquela etiqueta. E depois de tantos anos vivendo do lado de fora da própria história, era impossível simplesmente ignorar. Com cuidado, puxou a caixa da estante e a colocou sobre a mesa. A tampa fez um ruído baixo ao ser aberta. Dentro havia fotografias antigas, cartas, recortes de jornal
e pastas amareladas pelo tempo. Lara começou pelas fotos. Viu Eduardo ao lado de Álvaro, ainda jovens, sorrindo em terrenos vazios, em reuniões simples perto de máquinas antigas e em festas pequenas com funcionários. Viu o pai segurando um capacete de obra. Viu Álvaro rindo em uma imagem borrada, tão diferente do homem contido que conhecia agora. Aquelas fotografias mexeram com ela. Mostravam uma amizade viva, real, cheia de planos. Mostravam que, antes dos segredos, houve confiança. Depois Lara encontrou uma pasta com seu nome. As mãos dela ficaram frias. Dentro estavam cópias de documentos pessoais, fotografias da infância, boletins escolares, cartas que a tia Helena havia enviado contando sobre sua saúde, seus estudos e seu comportamento. Lara leu algumas linhas e sentiu uma mistura estranha de raiva e emoção. Álvaro havia acompanhado sua vida de longe. Sabia quando ela ficou doente, sabia quando aprendeu a tocar violão, sabia quando ganhou um concurso de redação na escola da cidade. Sabia muito mais do que ela imaginava. E mesmo assim nunca apareceu. A dor disso foi profunda. Não era abandono completo. Era uma presença distante demais para aquecer e próxima demais para ser inocente. Lara continuou procurando. No fundo da caixa, encontrou uma pasta sem etiqueta. Ela estava presa com um elástico antigo. Ao abrir, viu documentos financeiros, contratos, anotações e uma carta com a assinatura de Álvaro. O conteúdo era difícil, cheio de termos técnicos, mas algumas palavras saltaram aos seus olhos como lâminas. Dívidas não declaradas, transferências emergenciais, risco de colapso patrimonial, responsabilidade de Eduardo Castro. Lara prendeu a respiração. Leu com mais atenção. Havia indícios de que seu pai fizera movimentações perigosas antes de morrer. Empréstimos fora dos registros principais, investimentos mal explicados, valores deslocados de uma área da empresa para cobrir prejuízos em outra. O nome de Eduardo aparecia repetidas vezes. Não como vítima, como responsável. A imagem do pai, que aos poucos vinha ganhando forma, pareceu rachar diante dela. Lara sentiu os olhos arderem. Fechou a pasta por um instante, incapaz de continuar. Uma parte dela queria acreditar que havia entendido errado, que aqueles papéis estavam incompletos, que Álvaro havia manipulado tudo. Mas outra parte, mais silenciosa e dolorosa, percebeu que talvez aquela fosse a verdade que todos tentavam esconder. Seu pai havia errado. Não apenas erros pequenos, erros capazes de ameaçar tudo. Lara abriu a pasta novamente. Encontrou uma anotação escrita à mão, aparentemente por Álvaro. A frase dizia que se aquilo viesse à tona sem uma solução, Lara poderia perder todo o patrimônio antes mesmo de ter idade para entendê-lo. A chuva bateu mais forte nas janelas. Lara levantou-se, sentindo o chão instável sob seus pés. Caminhou pela biblioteca com os documentos nas mãos, tentando controlar a respiração. Seu coração estava dividido entre duas dores. A dor de descobrir que seu pai talvez não fosse o herói perfeito que imaginou. E a dor de perceber que Álvaro talvez tivesse motivos reais para agir como agiu. Mas motivo não apagava a omissão. E omissão não deixava de ferir, só porque nasceu de uma promessa. Quando estava prestes a fotografar alguns documentos com o celular, ouviu passos no corredor. Rapidamente guardou parte dos papéis, mas não conseguiu reorganizar tudo a tempo. César apareceu na porta da biblioteca, molhado da chuva e com a expressão tensa. Seus olhos foram da caixa aberta para o rosto pálido de Lara. Ele não perguntou o que ela estava fazendo. Já sabia. Lara segurou a pasta contra o peito e perguntou o que eram aqueles documentos. César respirou fundo, como alguém diante de uma escolha difícil. Disse que aquela era uma parte da história que Álvaro pretendia contar no momento certo. Lara sentiu a indignação subir. Perguntou quem decidia o momento certo. Álvaro, César, a tia Helena, todos, menos ela? César abaixou o olhar por um instante. Depois disse com uma calma triste que algumas verdades pareciam simples quando estavam no papel, mas eram muito mais dolorosas quando vistas por inteiro. Disse que Eduardo havia cometido erros graves, sim, mas que não era um homem mau. Estava desesperado, pressionado e tentando salvar sonhos grandes demais. Disse também que Álvaro pagou um preço alto para impedir que tudo desmoronasse. Lara ouviu, mas sua mente girava. Ela perguntou se Álvaro havia se aproveitado da morte de seu pai para assumir o controle. César ergueu o olhar imediatamente. Sua resposta veio firme. Disse que não. Disse que Álvaro poderia ter abandonado tudo,
Poderia ter deixado credores destruírem a empresa e poderia ter seguido sozinho, com seu próprio dinheiro e seu próprio nome. Mas ficou. Ficou por Eduardo. Ficou por ela. Ficou por uma promessa que se transformou em prisão. Aquelas palavras atingiram Lara de um jeito inesperado. Antes que ela pudesse responder, César se aproximou e, sem tocar nos papéis, disse que Álvaro precisava explicar pessoalmente. Não porque merecesse ser poupado, mas porque aquela história também havia quebrado algo dentro dele. Lara fechou a pasta devagar. Naquele momento, compreendeu que não estava diante de uma verdade simples, com culpados e inocentes bem separados. Era tudo mais confuso, mais humano, mais doloroso. Pouco depois, o telefone da biblioteca tocou. César atendeu. Seu rosto mudou ao ouvir a voz do outro lado. Era Álvaro. Ele havia sido avisado de que Lara encontrara os arquivos. A conversa foi breve. César apenas respondeu que sim algumas vezes e desligou. Lara perguntou o que ele disse. César informou que Álvaro voltaria ainda naquela noite. Ela sentiu o coração acelerar. A espera foi longa. A chuva continuou caindo e cada trovão parecia aumentar a tensão dentro da casa. Lara permaneceu na biblioteca, sentada diante da caixa aberta, olhando para as fotografias antigas, para os documentos e para a imagem quebrada que agora tinha do pai. Não sabia se queria chorar, gritar ou simplesmente ir embora. Mas não foi. Dessa vez ela não fugiria da verdade. Horas depois, ouviu o som de um carro chegando. Em seguida, passos firmes atravessaram o corredor. A porta da biblioteca se abriu e Álvaro entrou. Estava molhado pela chuva, com o rosto sério e os olhos carregados de uma emoção que ele tentava controlar. Lara se levantou segurando a pasta. O silêncio entre os dois foi profundo. Ela perguntou se tudo aquilo era verdade. Álvaro olhou para os documentos, depois para ela. Por alguns segundos, pareceu o homem poderoso de sempre, mas então sua expressão cedeu. A armadura caiu apenas o suficiente para que Lara visse a culpa, o cansaço e a dor. Ele respondeu que sim. A palavra foi curta, mas fez o mundo de Lara tremer. Ela sentiu as lágrimas finalmente escaparem, não como fraqueza, mas como transbordamento. Disse que passou a vida inteira amando uma lembrança que talvez nunca tivesse existido. Disse que todos a deixaram viver dentro de uma mentira bonita, enquanto a verdade apodrecia trancada em caixas. Álvaro deu um passo à frente, mas parou, como se soubesse que não tinha direito de invadir a dor dela. Ele disse que Eduardo a amava. Disse que os erros dele não anulavam esse amor. Disse que um homem podia falhar terrivelmente e ainda assim amar com toda a força que tinha. Lara fechou os olhos, porque aquela frase doeu e consolou ao mesmo tempo. Quando abriu os olhos, perguntou por que Álvaro nunca contou. Ele respondeu que no começo era para protegê-la. Depois porque teve medo. Medo de que ela olhasse para ele e visse apenas o homem que guardou os documentos, assinou contratos, assumiu decisões e sobreviveu ao lado mais escuro da queda de Eduardo. Medo de que ela o odiasse antes de entender. Lara o encarou por longos segundos. Havia raiva nela, mas também havia algo que a assustava mais do que a raiva. Compreensão. Não, perdão, ainda não, mas compreensão. Álvaro disse que, se ela quisesse ir embora, ele providenciaria tudo. Disse que não a impediria. Disse que, a partir daquele momento, ela teria acesso ao que fosse necessário para conhecer a história completa. Lara olhou para a janela, onde a chuva começava a enfraquecer. Depois olhou para a fotografia antiga do pai ao lado de Álvaro. 2 homens sorrindo antes da queda. 2 homens que haviam amado o mesmo sonho de formas diferentes. Ela respondeu que não iria embora. Álvaro pareceu prender a respiração. Lara completou dizendo que queria saber tudo. Não pela metade, não filtrado, não quando ele achasse que ela suportaria. Tudo. Álvaro assentiu lentamente. Naquele instante algo mudou entre eles. A confiança ainda estava ferida, mas a mentira havia perdido força. E quando a verdade entra em uma sala, mesmo dolorosa, ela abre espaço para algo novo respirar. Lara ainda não sabia o que sentia por Álvaro. Ele era parte da ferida, mas também parecia ser parte da cura. E isso a confundia profundamente. Do lado de fora a chuva parou. Dentro da biblioteca, entre papéis antigos, promessas quebradas e olhares cheios de sentimentos que nenhum dos dois sabia nomear, Lara percebeu que o passado não havia terminado. Ele apenas estava começando a contar sua versão. Naquela noite, a biblioteca da Fazenda Aurora parecia guardar a respiração junto com Lara e Álvaro.
A chuva havia parado, mas ainda escorria devagar pelos vidros, deixando marcas finas nas janelas, como se o céu tivesse chorado junto com eles. Sobre a mesa, os documentos antigos continuavam espalhados. Fotografias, contratos, cartas e relatórios formavam um retrato quebrado do passado. Um retrato que Lara não sabia se queria montar, mas que já não podia ignorar. Álvaro permaneceu em silêncio por alguns instantes, respeitando a dor dela. Não tentou se justificar de imediato. Não tentou suavizar a verdade. Apenas ficou ali, diante de Lara, com a expressão cansada de quem finalmente havia sido alcançado por algo que vinha tentando evitar havia anos. Lara segurava a pasta contra o peito, como se aqueles papéis tivessem peso de pedra. O nome de seu pai, Eduardo Castro, aparecia em páginas que ela jamais imaginou existir. Dívidas, transferências, decisões arriscadas, tentativas desesperadas de salvar negócios que já estavam por um fio. Aquilo doía, porque destruía a imagem perfeita que ela havia construído para sobreviver à ausência dele. Ao mesmo tempo, doía porque tornava o pai mais real, e pessoas reais não cabem em retratos sem manchas. Álvaro se aproximou da mesa e tocou uma das fotografias antigas com cuidado. Disse que Eduardo não começou errando. Disse que o pai de Lara era um homem bom, mas que carregava uma fé perigosa no próprio sonho. Ele acreditava que, se insistisse um pouco mais, se arriscasse um pouco mais, se empurrasse os limites apenas mais uma vez, tudo daria certo. No começo, essa coragem levantou a empresa. Depois, quase a destruiu. Lara ouviu sem interromper. Álvaro contou que quando percebeu o tamanho do problema, Eduardo já estava desesperado. Havia contratos atrasados, fornecedores pressionando, investidores inseguros e dívidas escondidas em lugares onde não deveriam estar. Não era maldade, era medo. Medo de perder tudo. Medo de decepcionar quem acreditava nele. Medo de deixar Lara sem nada. A voz de Álvaro falhou quando disse isso. Lara percebeu. Pela primeira vez, ela não viu apenas o homem controlado, dono da fazenda, administrador frio de uma herança. Viu alguém que também havia perdido. Alguém que não falava de Eduardo como quem fala de um problema antigo, mas como quem fala de uma ferida que nunca fechou. Ela perguntou o que aconteceu depois. Álvaro respirou fundo e contou que os dois passaram meses tentando reorganizar tudo. Venderam participações pequenas, renegociaram dívidas, assumiram prejuízos e esconderam a gravidade da crise para evitar que a empresa fosse destruída antes de ter chance de se recuperar. A ideia era simples no papel, mas dolorosa na prática. Álvaro colocaria capital próprio para salvar a estrutura. Eduardo transferiria parte do controle operacional até que tudo estivesse estável. Depois, quando Lara crescesse, receberia algo sólido, limpo e seguro. Mas Eduardo morreu antes que o plano fosse concluído. Lara sentiu um aperto no peito. A morte do pai sempre havia sido uma sombra em sua vida, mas agora ganhava novas camadas. Não era apenas a perda de um homem querido. Era a interrupção de uma promessa, de uma reconstrução, de uma tentativa de consertar erros antes que fosse tarde demais. Álvaro contou que depois da morte de Eduardo, tudo quase desabou. Havia pessoas prontas para tomar as propriedades, empresas concorrentes esperando uma fraqueza, antigos credores exigindo pagamentos e documentos que, se fossem mal interpretados, poderiam manchar para sempre o nome de Eduardo. Ele assumiu a frente, comprou brigas, enfrentou ameaças, fez escolhas duras e, no meio de tudo, manteve Lara longe. Lara perguntou se ele achava justo decidir isso sozinho. Álvaro respondeu que não. Disse que hoje sabia que não foi justo. Na época, parecia necessário. Ele tinha diante de si uma menina que havia acabado de perder o pai, uma tia assustada tentando protegê-la e um mundo de negócios pronto para devorar qualquer herdeira sem preparo. Então fez o que sempre soube fazer. Controlou, organizou, planejou, só que ao tentar preservar o futuro dela, acabou roubando parte do presente. A sinceridade daquelas palavras atravessou Lara de um jeito silencioso. Ela queria continuar com raiva. Uma parte dela precisava da raiva para se manter de pé, mas a verdade não vinha mais como uma parede contra ela. Vinha como uma ponte difícil, cheia de tábuas quebradas, mas ainda assim, uma ponte. Lara colocou a pasta sobre a mesa. Disse que não sabia se conseguia perdoar tudo naquele momento. Disse que talvez o perdão precisasse de tempo,
porque algumas ausências não se curavam com explicações. Álvaro assentiu. Não pediu pressa. Não pediu compreensão imediata. Disse apenas que ela tinha esse direito. Aquelas palavras, simples e sem defesa, fizeram Lara sentir algo mudar dentro dela. Por muito tempo, ela havia imaginado Álvaro como um homem que queria controlar tudo por ambição. Agora entendia que havia controle, sim, mas também havia culpa, medo e uma lealdade dolorosa ao amigo morto. Isso não apagava os erros dele, mas explicava a origem de muitos deles. O relógio da biblioteca marcou meia-noite. Álvaro sugeriu que continuassem no dia seguinte, mas Lara não quis sair. Pediu para ver a carta que Eduardo havia deixado. Ela tinha certeza de que existia algo mais, algo que não estava nos relatórios. Álvaro ficou imóvel. A mudança em sua expressão confirmou que Lara estava certa. Ele caminhou até uma estante lateral, afastou alguns livros e abriu uma pequena gaveta escondida. De lá, retirou um envelope antigo, amarelado pelo tempo, com o nome de Álvaro escrito à mão. Segurou o envelope por alguns segundos antes de entregá-lo a Lara. Disse que aquela havia sido a última carta que recebeu de Eduardo. Chegou um dia depois da morte dele. As mãos de Lara tremeram. Ela abriu o envelope devagar. A letra do pai ocupava a página com traços irregulares, como se tivesse sido escrita às pressas, mas com sentimento profundo. Eduardo pedia perdão. Não usava palavras bonitas para se livrar da culpa. Admitia seus erros. Admitia que havia confiado demais na própria visão e arriscado mais do que deveria. Dizia que amava Lara acima de tudo e que seu maior medo era que ela crescesse carregando as consequências de suas falhas. Lara continuou lendo com os olhos cheios de lágrimas. Na parte final, Eduardo pedia a Álvaro que cuidasse dela, não apenas do dinheiro, das terras ou da empresa, dela. Pedia que a protegesse até que ela fosse forte o bastante para encarar a verdade. Pedia que, quando chegasse a hora, Álvaro não escondesse quem ele havia sido, nem o bem, nem o mal. Dizia que Lara merecia amar o pai real, não uma estátua inventada pela saudade. Essa frase quebrou algo dentro dela. Lara levou a carta ao peito e chorou. Não foi um choro alto, foi um choro profundo daqueles que parecem vir de lugares antigos da alma. Álvaro permaneceu perto, mas sem tocá-la. Havia respeito em sua distância, havia cuidado em sua quietude. Depois de algum tempo, Lara levantou o rosto. As lágrimas ainda estavam ali, mas seus olhos pareciam mais limpos. Ela disse que doía saber que o pai havia errado tanto, mas doía menos do que continuar sem saber nada. Disse que talvez o amor verdadeiro não fosse manter alguém perfeito na memória. Talvez fosse conseguir amar mesmo depois de conhecer as falhas. Álvaro olhou para ela com uma emoção que não conseguiu esconder. Disse que Eduardo teria orgulho da mulher que ela se tornou. Lara perguntou se ele realmente acreditava nisso. Álvaro respondeu que sim. Disse que em poucos dias ela havia enfrentado mais verdades do que muitas pessoas enfrentam em uma vida inteira. Disse que Lara tinha coragem, mas não uma coragem barulhenta. Era uma coragem limpa, teimosa e cheia de coração. Lara sentiu o rosto aquecer, não por vergonha, mas pela forma como aquelas palavras chegaram até ela. Não pareciam elogios vazios, pareciam reconhecimento. Por alguns segundos, os dois ficaram se olhando. A biblioteca, os documentos, a chuva e o passado pareceram se afastar um pouco. Restaram apenas duas pessoas marcadas pela mesma história, tentando encontrar um lugar seguro entre a dor e a verdade. Álvaro foi o primeiro a desviar o olhar. Disse que a partir daquele momento, Lara teria acesso completo aos arquivos. Também disse que, se ela aceitasse, poderia começar a participar das reuniões principais, não apenas como observadora, mas como alguém em formação para assumir seu lugar. Lara respirou fundo. Aquilo era mais do que uma concessão. Era um gesto de confiança. Ela aceitou, mas deixou claro que não queria ser tratada como símbolo, herdeira decorativa ou lembrança viva de Eduardo. Queria trabalhar, aprender e errar por conta própria. Queria merecer seu lugar. Álvaro sorriu de leve. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Disse que não esperava menos dela. Naquela madrugada, quando finalmente saíram da biblioteca, a casa estava em silêncio. Caminharam lado a lado pelo corredor, sem pressa. Ao chegarem perto da escada, Lara parou. Segurava ainda a carta do pai nas mãos. Antes de subir, olhou para Álvaro e agradeceu por finalmente ter contado. Ele respondeu que deveria ter feito isso antes. Lara concordou. Disse que sim, deveria.
Mas também disse que ainda estavam ali, e talvez isso significasse que nem tudo estava perdido. Álvaro ficou em silêncio, tocado por aquelas palavras. Lara subiu para o quarto com o coração cansado, mas diferente. A verdade não havia curado tudo. Na verdade, havia aberto dores novas. Porém, junto com as dores, trouxe algo que ela não esperava, uma aproximação silenciosa entre ela e Álvaro. Ele ainda era parte do conflito, mas naquela noite também se tornou parte da confiança. Lara, mesmo tentando negar para si mesma, percebeu que seu coração já não tremia apenas por medo quando ele estava por perto. Tremia por algo mais delicado, algo que nascia devagar no meio dos segredos, da culpa e da esperança. Algo que talvez ainda não tivesse nome, mas que pela primeira vez parecia possível. Na manhã seguinte, Lara acordou com a carta do pai sobre a mesa de cabeceira. A luz do sol entrava devagar pela janela, atravessando as cortinas claras e desenhando formas suaves no chão do quarto. Por alguns segundos, ela ficou imóvel, olhando para aquele envelope antigo como se ele ainda respirasse. Na noite anterior, havia conhecido uma parte do pai que ninguém teve coragem de mostrar. Eduardo Castro já não era apenas a lembrança bonita que ela guardava para sobreviver. Agora, era um homem inteiro, com sonhos grandes, falhas dolorosas, medo, amor e arrependimento. Aquilo doía, mas também libertava. Lara passou os dedos pela carta, sentindo o papel áspero sob sua pele. Pensou em quantos anos passou desejando respostas. Pensou em quantas vezes olhou para o horizonte da casa de campo, imaginando se existia algo além daquele silêncio. Agora as respostas começavam a chegar, mas não vinham como ela esperava. Não vinham limpas, simples e fáceis. Vinham carregadas de peso, vinham misturadas com lágrimas. Vinham através de Álvaro Alencar, justamente o homem que ela chegou disposta a enfrentar. E isso tornava tudo mais difícil, porque Lara já não conseguia enxergar Álvaro apenas como o guardião frio de sua herança. Depois daquela noite na biblioteca, ele havia se tornado algo mais complexo. Um homem que errou tentando cumprir uma promessa. Um homem que se escondeu atrás da própria força. Um homem que, ao contar a verdade, parecia ter entregue a ela não apenas documentos, mas uma parte ferida de si mesmo. Quando desceu para o café, encontrou Álvaro na varanda lateral. Ele estava sozinho, olhando para os campos com uma xícara intocada nas mãos. O rosto dele parecia cansado. Talvez também não tivesse dormido. Ao perceber Lara, virou-se em silêncio. Não havia frieza em seus olhos naquela manhã. Havia cuidado. Um cuidado contido, tímido, quase receoso de se aproximar demais. Ele perguntou como ela estava. Lara poderia ter dito muitas coisas. Poderia ter dito que estava confusa, triste, irritada, aliviada e assustada ao mesmo tempo. Mas respondeu apenas que estava de pé. E, por enquanto, isso bastava. Álvaro assentiu como se entendesse perfeitamente. O café foi simples, mas diferente dos outros dias. Não havia mais aquela parede grossa entre eles. Ainda existiam ruínas no caminho. Ainda havia mágoas e perguntas, mas o silêncio já não parecia uma disputa. Parecia um espaço onde os dois tentavam se encontrar sem invadir a dor um do outro. Depois do café, Álvaro entregou a Lara uma pasta nova. Dentro dela estavam relatórios completos das empresas, documentos organizados sobre os projetos, histórico de contratos privados, planos de expansão e um cronograma de reuniões internas. Ele explicou que daquele dia em diante, ela teria acesso ao que precisasse para aprender de verdade. Também teria aulas com consultores, acompanharia encontros importantes e poderia fazer perguntas diretamente a ele, sem intermediários. Lara folheou os papéis com atenção. Sentiu o peso daquele gesto. Não era só informação, era confiança. Ela olhou para Álvaro e disse que não queria ser poupada. Ele respondeu que havia entendido. Lara completou que também não queria ser jogada em um mundo que ainda não conhecia apenas para provar alguma coisa. Queria aprender com firmeza, mas sem pressa falsa. Queria construir seu lugar sem destruir a si mesma no processo. Pela primeira vez, Álvaro sorriu com orgulho aberto. Disse que aquela era a resposta de uma pessoa mais preparada do que ela imaginava. Lara desviou o olhar por um instante, sentindo uma emoção discreta aquecer o peito. Ela não queria depender da aprovação dele, mas havia algo naquele reconhecimento que tocava uma parte antiga de sua vida. Uma parte que cresceu sem ouvir do pai que era capaz. Uma parte que esperou anos para ser vista. Naquela semana,
Lara mergulhou nos estudos e no funcionamento da Fazenda Aurora. Pela manhã, acompanhava César nas análises financeiras. À tarde, visitava setores técnicos, conversava com funcionários e observava como cada decisão tomada no escritório impactava pessoas reais. Ela se surpreendia com a quantidade de famílias que dependiam dos projetos da empresa. Pequenos produtores, técnicos, motoristas, cozinheiras, jovens aprendizes, comunidades inteiras que haviam encontrado trabalho e dignidade naquelas terras. Aos poucos, o legado do pai deixava de ser um conjunto de bens e passava a ser algo vivo. Álvaro acompanhava sua evolução de perto, mas sem sufocar. No começo, Lara achou estranho. Esperava que ele corrigisse cada passo, que tentasse comandar tudo como fazia antes. Mas ele parecia diferente. Ainda era exigente, ainda tinha olhar atento e voz firme, mas agora explicava mais e ordenava menos. E ordenava. Quando ela errava, ele mostrava o caminho. Quando acertava, reconhecia. E Lara, mesmo resistindo, começou a admirar aquela forma silenciosa de presença. Certa tarde, durante uma reunião com parceiros comerciais, um dos empresários presentes tentou tratar Lara como se ela estivesse ali apenas por causa do sobrenome. Falava olhando para Álvaro, mesmo quando a pergunta era dirigida a ela. Lara percebeu a tentativa de diminuí-la, mas não se encolheu. Esperou o momento certo, abriu seu caderno e explicou com clareza os pontos do relatório que havia estudado. Falou sobre custos, impacto social, riscos de expansão e alternativas sustentáveis. Sua voz não tremia. Seus argumentos eram simples, mas firmes. Ao terminar, a sala ficou em silêncio por um instante. Depois, o empresário mudou de postura. Álvaro não a interrompeu. Não tomou a frente. Apenas a observou e havia em seu olhar uma mistura de orgulho e algo mais profundo, algo que Lara sentiu antes mesmo de entender. Na volta para a casa principal, os dois caminharam lado a lado pelo jardim. O fim da tarde tingia o céu de dourado e o vento carregava o perfume leve das flores. Lara ainda sentia a adrenalina da reunião. Disse que, por um momento, achou que não conseguiria responder. Álvaro disse que ela conseguiu porque sabia do que estava falando. Lara riu de leve e confessou que por dentro estava tremendo. Ele parou de caminhar e a olhou com uma delicadeza inesperada. Disse que coragem não era não tremer. Coragem era continuar falando mesmo quando a voz queria falhar. A frase ficou dentro dela. Lara olhou para ele e por um instante esqueceu todas as defesas. Viu o homem que havia enfrentado o mundo para proteger um legado. Viu o homem que errou, mas permaneceu. Viu alguém que, sem perceber, começava a ocupar um lugar cada vez mais íntimo em seus pensamentos. O silêncio entre eles mudou outra vez. Não era tensão de raiva. Era uma aproximação nova, frágil e perigosa. Álvaro pareceu perceber também, porque desviou o olhar para o jardim como se precisasse recuperar o controle. Naquela noite, a Fazenda Aurora recebeu uma notícia preocupante. A Solarium Energia havia divulgado informações distorcidas sobre antigos contratos ligados a Eduardo Castro. A matéria insinuava irregularidades, levantava dúvidas sobre a administração de Álvaro e colocava o nome de Lara no centro da polêmica, como se ela fosse uma herdeira manipulada por interesses ocultos. César trouxe a notícia ao escritório. Rafael, o chefe de segurança, informou que alguns perfis falsos já espalhavam comentários ofensivos nas redes. O objetivo era claro. A Solarium queria atingir a confiança dos parceiros e desestabilizar Lara emocionalmente. Álvaro ficou furioso, mas sua raiva não era barulhenta. Era fria, controlada e perigosa. Ele disse que Lara deveria se afastar temporariamente das reuniões públicas, até a equipe jurídica resolver a situação. Lara sentiu a antiga sensação de ser protegida, a força voltar como uma ferida reaberta. Olhou para ele com firmeza e disse que não. Não depois de tudo. Não depois de conquistar o direito de estar ali. Álvaro respondeu que não queria vê-la machucada por uma guerra que não começou. Lara se aproximou da mesa e disse que talvez a guerra não tivesse começado com ela, mas agora também era dela. Seu nome estava sendo usado. O nome de seu pai estava sendo atacado. Seu futuro estava em jogo, e ela não voltaria para a sombra apenas porque alguém tentou assustá-la. A discussão parou o escritório. César baixou os olhos. Rafael ficou em silêncio. Álvaro encarou Lara por longos segundos. Havia conflito em seu rosto.
O desejo de protegê-la lutava contra o respeito que começava a sentir por sua força. Por fim, ele respirou fundo e concordou. Disse que enfrentariam aquilo juntos, mas com estratégia. Juntos. A palavra ecoou dentro de Lara. Na manhã seguinte, ela participou da reunião de crise. Não como vítima, não como peça frágil, mas como parte da solução. Sugeriu que respondessem com transparência, apresentando os projetos sociais da Fazenda Aurora, os resultados das auditorias internas e a história real da recuperação da empresa, sem esconder que erros antigos existiram, mas mostrando que foram corrigidos com responsabilidade. Álvaro ouviu cada palavra. Quando a reunião terminou, ele pediu que todos saíssem por alguns minutos. Lara permaneceu no escritório, imaginando que ele faria alguma correção. Em vez disso, Álvaro se aproximou com calma e disse que ela havia sido extraordinária. Lara sentiu os olhos arderem, mas sorriu. Disse que só estava tentando honrar o que era seu. Álvaro respondeu que ela estava fazendo mais do que isso. Estava dando um novo sentido ao legado. Por um instante, a distância entre eles pareceu pequena demais. Lara percebeu o olhar dele descer para a carta de Eduardo, que ela ainda carregava dobrada dentro do caderno. Depois, Álvaro olhou novamente para ela. Havia emoção ali. Havia admiração. Havia algo que nenhum dos dois ousava dizer. Ele levantou a mão como se fosse tocar seu rosto, mas parou antes. A mão voltou devagar para o lado do corpo. Aquele gesto contido disse mais do que qualquer confissão. Lara sentiu o coração acelerar. Ela entendeu naquele momento que o sentimento não nascia de repente. Ele vinha sendo construído em pequenos instantes, em verdades difíceis, em silêncios respeitados, em olhares que permaneciam um pouco mais do que deveriam, em cuidados que já não pareciam apenas promessa, em admiração que começava a se transformar em ternura. Mas também entendeu que amar alguém como Álvaro não seria simples. Havia passado demais entre eles, diferenças demais, medos demais, e uma guerra externa que ameaçava tudo o que estavam tentando reconstruir. Naquela noite, Lara voltou ao quarto com o coração inquieto. Pela janela, viu Álvaro sozinho no jardim, olhando para o céu. Quase desceu, quase foi até ele, mas ficou parada, observando de longe. Talvez ainda não fosse hora. Talvez alguns sentimentos precisassem amadurecer antes de serem ditos. Ainda assim, enquanto o vento movia as torres no escuro e a Fazenda Aurora adormecia ao redor, Lara soube que algo dentro dela já havia mudado. Ela chegou ali em busca da verdade sobre o pai. Encontrou segredos, dor e conflitos, mas sem perceber, também começava a encontrar um amor que nascia com cuidado, como uma luz acesa devagar no meio da noite. A crise provocada pela Solarium Energia não diminuiu nos dias seguintes. Pelo contrário, parecia crescer a cada nova manchete, a cada comentário maldoso espalhado nas redes, a cada ligação preocupada de parceiros que antes confiavam plenamente na Fazenda Aurora. O nome de Lara Castro, que até pouco tempo era conhecido apenas em documentos antigos e conversas discretas, passou a circular em publicações carregadas de suspeitas. Diziam que ela estava sendo manipulada. Diziam que Álvaro Alencar escondia interesses. Diziam que o legado de Eduardo Castro era uma história mal contada. E de certa forma era mesmo. Mas agora Lara conhecia a verdade o suficiente para não se deixar destruir por versões distorcidas. Ela sabia que o pai havia cometido erros, sabia que Álvaro havia escondido coisas importantes, sabia que havia dor, culpa e decisões difíceis por trás de tudo. Porém também sabia que aquela história não pertencia a Solarium, nem aos boatos, nem às pessoas que usavam o passado como arma. Pertencia a ela, pertencia ao pai que amou, mesmo falhando, pertencia a Álvaro, que carregou sozinho uma promessa pesada demais. E agora, mais do que nunca, Lara sentia que precisava proteger aquele legado, não por orgulho, mas por verdade. Na manhã da reunião decisiva, a Fazenda Aurora amanheceu sob um céu fechado. Nuvens escuras cobriam as colinas, e o vento fazia as árvores se agitarem como se também pressentissem a tensão daquele dia. Álvaro havia convocado a diretoria, os advogados, os principais parceiros e alguns representantes dos projetos rurais beneficiados pela empresa. A estratégia era clara. Em vez de se esconderem, apresentariam documentos, auditorias e resultados. Contariam a história com responsabilidade, sem negar as falhas do passado,
mas mostrando o que havia sido feito para corrigi-las. Lara passou a manhã revisando sua fala. Suas mãos estavam frias, mas seus olhos continuavam firmes. Não era medo de falar em público, era algo mais profundo. Ela sabia que, ao abrir aquela parte da história, também abriria uma ferida pessoal. Falaria de seu pai não como uma lenda, mas como um homem. Falaria de erros que ainda doíam. Falaria de reconstrução. E diante de todos assumiria seu lugar. Álvaro entrou no escritório onde ela estava e parou à porta por alguns segundos antes de falar. Lara percebeu sua presença pelo silêncio que se formou. Quando levantou os olhos, encontrou nele uma preocupação contida. Ele perguntou se ela tinha certeza de que queria fazer aquilo. Lara fechou a pasta sobre a mesa e respondeu que sim. Disse que passou a vida inteira tendo sua história contada por outras pessoas. Agora, queria contar por si mesma. Álvaro assentiu, mas a tensão em seu rosto não desapareceu. Ele disse que, se em algum momento ela se sentisse exposta demais, ele poderia assumir. Lara caminhou até ele com calma. Disse que sabia que ele queria protegê-la, mas que a melhor forma de protegê-la naquele momento era confiar nela. A frase pareceu tocar Álvaro profundamente. Ele baixou os olhos por um instante, como se estivesse lutando contra o velho impulso de controlar tudo. Quando voltou a encará-la, sua expressão estava diferente, mais aberta, mais honesta. Ele disse que confiava. 2 palavras simples, mas para Lara significaram quase tudo. A reunião começou no salão principal, uma sala ampla preparada para receber todos. Havia tensão no ar. Alguns rostos demonstravam apoio, outros, dúvida. Os advogados abriram a apresentação com dados técnicos. César explicou os contratos e mostrou relatórios de auditoria. Álvaro falou com a firmeza de sempre, assumindo as decisões tomadas ao longo dos anos e deixando claro que a empresa não permitiria que mentiras destruíssem um trabalho construído com seriedade. Depois chegou a vez de Lara. Ela se levantou sentindo o coração bater forte. Por um segundo, olhou para as pessoas na sala. Depois olhou para Álvaro. Ele estava sentado à frente, atento, mas não interferiu. Apenas permaneceu ali, como uma presença firme. Aquilo lhe deu coragem. Lara começou falando de Eduardo Castro. Não como herói perfeito, nem como culpado sem perdão. Falou dele como pai, sonhador, empreendedor e homem falho. Disse que descobrir a verdade havia sido doloroso, mas necessário. Explicou que os erros do passado não seriam escondidos, porque esconder erros era permitir que eles continuassem dominando a história. Mas também afirmou que a recuperação conduzida por Álvaro havia preservado empregos, propriedades, projetos sociais e oportunidades para muitas famílias. Sua voz ganhou força à medida que falava. Lara contou que passou anos sem saber quem era dentro daquela história, mas que agora entendia que herança não era apenas receber bens, era assumir responsabilidade, era ter coragem de olhar para o passado sem fugir e construir algo melhor a partir dele. Quando terminou, o salão ficou em silêncio. Não era um silêncio de reprovação, era um silêncio de impacto. Então uma mulher simples, representante de uma comunidade atendida por um dos projetos da Fazenda Aurora, levantou-se. Com voz emocionada, disse que não sabia de contratos nem de grandes números, mas sabia que a empresa havia levado trabalho, energia e dignidade para famílias que antes eram esquecidas. Disse que, se aquele era o legado em discussão, então ele merecia ser protegido. Outros começaram a concordar. Parceiros pediram a palavra. Funcionários antigos falaram. A reunião, que poderia ter sido um julgamento, transformou-se em um testemunho coletivo. Aos poucos, as mentiras da Solarium perderam força diante da verdade viva de quem havia sido alcançado pela Fazenda Aurora. Lara sentou-se com as pernas trêmulas. Álvaro se aproximou discretamente e colocou uma pasta sobre a mesa diante dela, apenas para disfarçar o gesto. Mas, por baixo da mesa, tocou de leve sua mão. Foi um toque breve, respeitoso, quase invisível. Ainda assim, Lara sentiu como se todo o barulho ao redor diminuísse. Quando a reunião terminou, a decisão foi unânime. A Fazenda Aurora responderia publicamente com transparência e acionaria judicialmente a Solarium por difamação e uso indevido de informações. Além disso, os parceiros manteriam os contratos privados de expansão. A tentativa de derrubar Álvaro e Lara havia falhado. Mais do que isso,
Havia unido pessoas que antes apenas trabalhavam juntas, mas agora se reconheciam parte de uma mesma causa. Já era fim de tarde quando todos foram embora. O céu, que passara o dia pesado, finalmente se rompeu em chuva. Lara saiu para a varanda dos fundos, precisando respirar. O jardim estava escuro, molhado e iluminado por luzes suaves. A chuva caía sobre as folhas com um som constante, quase musical. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o alívio tomar conta do corpo. Álvaro apareceu pouco depois. Ele não disse nada no começo, apenas ficou ao lado dela, olhando a chuva. O silêncio entre eles já não assustava. Agora parecia abrigo. Depois de alguns minutos, ele disse que ela havia sido mais corajosa do que qualquer pessoa naquela sala. Lara respondeu que teve medo. Álvaro olhou para ela com ternura, disse que percebeu, e que justamente por isso sua coragem tinha sido tão grande. As palavras dele entraram no coração de Lara com uma delicadeza que quase doeu. Ela virou o rosto para ele e disse que não teria conseguido se ele não tivesse confiado. Álvaro respirou fundo. Havia algo em seus olhos que ele já não conseguia esconder. Durante semanas, Lara viu aquele sentimento nascer em pequenos gestos, em cuidados contidos, em olhares interrompidos antes do tempo. Agora, diante da chuva, da noite e de tudo que haviam enfrentado juntos, não havia mais para onde fugir. Ele disse que confiar nela havia se tornado a coisa mais natural e, ao mesmo tempo, mais assustadora de sua vida. Lara sentiu o coração acelerar. Perguntou por que isso o assustava. Álvaro demorou alguns segundos para responder. Quando falou, sua voz saiu baixa, carregada de emoção. Disse que passou anos tentando protegê-la por causa de uma promessa. Mas, em algum momento, aquela promessa deixou de ser a única razão. Ele passou a se importar com ela de um jeito que não cabia nas explicações antigas. Passou a esperar suas perguntas, admirar sua força, sentir falta de sua presença quando ela não estava por perto. E isso o assustava, porque Lara merecia liberdade, não mais um peso em sua vida. Lara sentiu os olhos marejarem. Ela disse que ele não era um peso. Álvaro desviou o olhar, como se ainda lutasse contra a própria culpa. Lara então deu um passo à frente. Não foi um gesto apressado, foi sereno, firme, cheio de significado. Disse que passou a vida inteira sendo protegida de escolhas, mas agora queria escolher. E naquele momento, escolhia não fugir do que sentia. A chuva continuava caindo ao redor da varanda. O mundo parecia distante. Álvaro olhou para ela, como se aquela frase tivesse atravessado todos os seus medos. Lentamente aproximou-se. Não houve pressa, não houve impulso, apenas um silêncio profundo, cheio de verdade. Quando ele segurou as mãos de Lara, ela sentiu que aquele gesto dizia mais do que qualquer declaração. Era cuidado, respeito e entrega. O beijo aconteceu de forma leve, quase como uma promessa sussurrada entre duas almas cansadas de se esconder. Não foi um gesto de pressa, nem de desejo sem rumo. Foi um encontro delicado de dois corações que haviam atravessado desconfiança, dor e segredos para finalmente reconhecerem o que já estava nascendo havia tempo. Para Lara, aquele beijo significou escolha. Para Álvaro, significou rendição. Para os dois, significou o começo de uma verdade nova, que não apagava o passado, mas iluminava o futuro. Quando se afastaram, permaneceram de mãos dadas. Álvaro encostou a testa suavemente na dela por um instante, com os olhos fechados, como se agradecesse em silêncio por algo que julgava não merecer. Lara sorriu com lágrimas nos olhos. Disse que nada seria simples. Ele respondeu que sabia. Ela disse que ainda havia conflitos, segredos a resolver, e uma guerra com a Solarium pela frente. Álvaro apertou levemente suas mãos e disse que enfrentariam tudo juntos. Juntos. Dessa vez a palavra não soou como estratégia, soou como destino. Naquela noite, enquanto a chuva lavava os jardins da fazenda Aurora e as torres giravam ao longe, Lara compreendeu que algumas histórias de amor não começam com certezas. Começam com perguntas, feridas e coragem. Começam quando duas pessoas deixam de se proteger atrás do medo e aceitam se encontrar exatamente onde mais dói. Ela havia chegado ali buscando a verdade sobre o pai, mas no meio da tempestade encontrou também a verdade do próprio coração. E essa verdade tinha nome: Álvaro Alencar. Depois daquela noite de chuva, nada na fazenda Aurora parecia exatamente igual. As árvores continuavam no mesmo lugar, as torres seguiam girando ao longe
e o vento ainda percorria os campos com seu som constante. Mas dentro de Lara, algo havia mudado para sempre. O beijo trocado com Álvaro não apagou os conflitos, não resolveu de imediato as dores do passado, nem fez desaparecer a ameaça da Solarium. Ainda assim, aquele gesto simples e profundo abriu uma porta que nenhum dos dois tinha coragem de atravessar antes. Na manhã seguinte, Lara acordou com o coração leve e assustado ao mesmo tempo. Ficou alguns minutos olhando pela janela, tentando entender o que sentia. Não era uma paixão sem raiz. Não era encanto passageiro. Era algo mais forte, construído em meio a verdades difíceis, conversas dolorosas e silêncios cheios de significado. Ela havia conhecido Álvaro primeiro como obstáculo, depois como guardião de segredos, depois como aliado. Agora começava a enxergá-lo como o homem que, apesar dos erros, escolhia permanecer. E permanecer para Lara era uma forma rara de amor. Álvaro também parecia diferente. Não menos sério, não menos cuidadoso, mas mais humano. No café da manhã, seus olhos procuraram os dela com uma doçura discreta. Não havia necessidade de grandes declarações diante dos funcionários. Bastava aquele olhar para Lara entender que a noite anterior não tinha sido um impulso. Tinha sido uma escolha. Mas a vida não lhes daria descanso tão cedo. Pouco antes do meio-dia, César entrou no escritório com uma notícia urgente. A equipe jurídica havia conseguido rastrear a origem dos documentos vazados para a imprensa. A Solarium Energia não apenas havia distorcido informações antigas, também havia pago um funcionário terceirizado para acessar arquivos internos da Fazenda Aurora. A prova estava em transferências bancárias, mensagens e registros de entrada no sistema. Álvaro ficou em silêncio por alguns segundos. Sua expressão endureceu, mas Lara percebeu que dessa vez ele não estava sozinho dentro da própria raiva. Ela estava ali, ao lado dele, não como alguém a ser protegida, mas como parte da decisão. César perguntou se deveriam avançar com a denúncia formal. Álvaro olhou para Lara. Aquele gesto simples emocionou mais do que ela esperava. Pela primeira vez, em uma questão decisiva, ele não decidiu por ela. Ele a incluiu. Lara respirou fundo e respondeu que sim. Disse que a verdade não podia mais ser tratada como algo frágil. Se a Fazenda Aurora queria seguir em frente com transparência, precisava enfrentar também as consequências da verdade. Álvaro concordou. Naquele mesmo dia, os advogados apresentaram as provas, e a Solarium foi obrigada a responder publicamente. A queda da concorrente não aconteceu como uma explosão, mas como uma parede rachando diante de todos. Primeiro vieram as investigações, depois os contratos suspensos. Em seguida, parceiros antigos começaram a se afastar. A empresa que tentou destruir a reputação de Lara e Álvaro acabou revelando a própria falta de caráter, e a Fazenda Aurora, que parecia ameaçada, saiu fortalecida. A resposta pública de Lara foi o ponto mais marcante. Diante de câmeras e jornalistas, ela falou com serenidade, não atacou com ódio, não usou palavras duras para parecer forte. Contou que o passado de sua família tinha dores, erros e responsabilidades. Disse que a verdadeira honra não estava em fingir perfeição, mas em corrigir o que precisava ser corrigido e construir algo melhor. Ao final, afirmou que a Fazenda Aurora seguiria seu compromisso com energia limpa, trabalho digno e desenvolvimento humano. Álvaro a observava ao lado, com os olhos cheios de orgulho. Naquele instante, ele entendeu que Lara não era apenas a filha de Eduardo Castro. Não era apenas a herdeira que ele prometeu proteger. Ela era uma mulher inteira, forte e sensível, capaz de transformar feridas em direção. E ele a amava por isso. Não pelo que ela representava, não pela promessa antiga, mas por quem ela era. Os meses seguintes trouxeram paz, mas não uma paz vazia. Era uma paz construída com trabalho. Lara assumiu oficialmente um cargo de liderança na Fazenda Aurora. Começou coordenando projetos sociais ligados às comunidades rurais, criando programas de capacitação para jovens e ampliando o acesso à energia renovável em pequenas propriedades. Álvaro acompanhava tudo de perto, mas agora com outra postura. Ele orientava quando necessário, ouvia mais, dividia decisões e muitas vezes deixava que Lara conduzisse. A relação dos dois floresceu nesse novo equilíbrio. Eles não viveram um amor apressado, viveram um amor amadurecido pela verdade. Caminhavam juntos ao fim da tarde,
Conversavam sobre planos, riam de coisas simples e às vezes ficavam em silêncio na varanda, apenas observando o vento mover as torres. Lara descobriu que Álvaro tinha um humor discreto, quase escondido. Álvaro descobriu que Lara era mais teimosa do que imaginava, mas também mais generosa do que qualquer pessoa que conhecera. Certa tarde, Lara decidiu voltar à casa de campo onde havia crescido com a tia Helena. Álvaro foi com ela. A estrada parecia menor agora, talvez porque Lara já não fosse a mesma jovem que partiu com uma mala pequena e o coração cheio de perguntas. Ao chegar, encontrou Helena na varanda. A tia chorou antes mesmo de abraçá-la. Lara também chorou. Não foi um encontro de acusações, foi um encontro de cura. Helena pediu perdão por ter escondido tantas coisas. Disse que teve medo de perder Lara, medo de vê-la sofrer, medo de não saber como contar uma verdade grande demais. Lara ouviu tudo com o coração apertado. Ainda havia marcas, mas já não havia o mesmo peso. Ela entendeu que a tia também havia sido prisioneira do medo. Lara a abraçou com força e disse que estava pronta para deixar a mágoa descansar. Naquele dia, Álvaro permaneceu mais afastado, respeitando aquele reencontro. Mas Helena, antes que eles fossem embora, aproximou-se dele. Agradeceu por ter cuidado de Lara, mesmo errando no caminho. Álvaro baixou os olhos, emocionado. Disse que quem cuidava dele agora era Lara, de um jeito que ele nunca esperou merecer. Lara ouviu a frase e sentiu o coração sorrir por dentro. Pouco tempo depois, em uma manhã clara na fazenda Aurora, Álvaro pediu que Lara o acompanhasse até a colina onde ficavam as primeiras torres instaladas por ele e Eduardo. O lugar tinha se tornado especial para os dois. Ali, Lara havia começado a entender o legado do pai. Ali Álvaro havia começado a derrubar suas defesas. Ali, entre vento e memória, muita coisa tinha nascido. Quando chegaram ao alto, Álvaro segurou suas mãos. Sua voz, normalmente tão firme, veio carregada de emoção. Ele disse que passou anos acreditando que sua missão era proteger o que Eduardo havia deixado. Depois, entendeu que proteger não bastava. Era preciso confiar. Era preciso amar sem controlar. Era preciso dividir a vida, os sonhos e até os medos. Lara já estava com os olhos cheios de lágrimas. Álvaro continuou. Disse que ela havia chegado à fazenda Aurora como uma tempestade inesperada, derrubando portas que ele mantinha fechadas havia anos. Disse que ela trouxe luz para lugares que ele já havia aceitado como escuros. Disse que não a amava por gratidão nem por dever, nem pela história que os unia. Amava porque, ao lado dela, ele era um homem melhor. Então abriu uma pequena caixa. Dentro havia um anel delicado, com uma pedra clara que brilhava suavemente à luz do sol. Álvaro perguntou se Lara aceitava construir a vida ao lado dele, não como sombra do passado, não como promessa herdada, mas como escolha livre, todos os dias. Lara não conseguiu responder de imediato. As lágrimas desceram, mas seu sorriso era o mais bonito que Álvaro já tinha visto. Ela lembrou da jovem que saiu da casa de campo sem saber se encontraria acolhimento ou rejeição. Lembrou da primeira vez que viu aquele homem sério na sala da fazenda. Lembrou das discussões, das cartas, dos documentos, da chuva, do beijo e de todas as vezes em que seu coração teve medo e mesmo assim ficou. Então respondeu que sim. Sim, porque o amava. Sim, porque escolhia aquela história com todas as suas cicatrizes. Sim, porque havia encontrado nele não um homem perfeito, mas um amor verdadeiro. Álvaro colocou o anel em seu dedo com cuidado. Depois a abraçou como quem finalmente encontra casa depois de atravessar muitos invernos. O beijo que veio em seguida foi leve, romântico e cheio de emoção. Não foi apenas celebração, foi promessa, foi perdão, foi futuro. Foi a certeza silenciosa de que duas vidas marcadas pela dor podiam, enfim, descansar uma na outra. A cerimônia aconteceu meses depois, nos jardins da fazenda Aurora. Foi simples, íntima e profundamente emocionante. Marta chorou durante os votos. César tentou disfarçar os olhos marejados. Rafael, sempre sério, sorriu como poucas vezes na vida. Helena segurou a mão de Lara antes da entrada e disse que o pai dela estaria orgulhoso. Lara acreditou. Diante de Álvaro, sob um arco de flores brancas, ela disse que chegou buscando respostas e encontrou algo muito maior. Encontrou coragem, verdade, propósito e amor. Disse que escolhia Álvaro não porque ele apagou sua dor, mas porque caminhou com ela, através da dor, até a luz. Álvaro, com a voz embargada,
Disse que Lara o ensinou que amar não era proteger alguém do mundo, mas segurar sua mão enquanto ela descobria a própria força. Disse que a recebia como companheira, sócia, amor e lar. Quando foram declarados marido e mulher, os aplausos se misturaram ao vento. As torres giravam ao longe, como se a própria fazenda Aurora celebrasse aquele recomeço. Anos depois, Lara ainda se lembraria de tudo. Da carta sobre a mesa, da mala pequena, do portão se abrindo, da primeira conversa difícil, do primeiro sorriso de Álvaro, do primeiro beijo na noite de chuva, e entenderia que algumas histórias começam com uma perda, mas não precisam terminar nela. Lara e Álvaro transformaram a fazenda Aurora em um símbolo de esperança. Criaram novos projetos, ajudaram comunidades, honraram Eduardo sem esconder suas falhas e construíram uma família baseada em verdade. Quando o primeiro filho nasceu, deram a ele o nome de Eduardo, não como peso, mas como ponte entre o passado e o futuro. E nas tardes douradas, quando Lara caminhava de mãos dadas com Álvaro entre os campos, ela sentia a vida responder à pergunta que carregou por tantos anos. Ela queria saber de onde vinha. Descobriu, enfim, para onde pertencia. Pertencia à verdade que teve coragem de enfrentar. Pertencia ao amor que escolheu ficar. Pertencia àquele futuro bonito, simples e imenso, construído ao lado do homem que um dia pareceu ser sua maior ameaça, mas se tornou seu maior encontro. E assim, entre o vento, a luz e a promessa renovada de cada amanhecer, Lara Castro e Álvaro Alencar viveram não apenas um final feliz, mas um começo eterno, apaixonante e cheio de paz. Eu cheguei buscando respostas e encontrei amor, verdade e um novo começo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Se fosse você vivendo tudo isso, teria feito diferente? Compartilhe com alguém que precisa acreditar que finais felizes ainda existem.